Perfeito. Então, professor Pedro Demo, é um prazer muito grande estar com você hoje e poder conduzir essa entrevista para o projeto Memória da Sociologia na Universidade de Brasília. O senhor é um professor marcante na história da nossa instituição e também na história das ciências sociais brasileiras, né? Sem contar das instituições de educação, de ciência e tecnologia que o país tem. Então, muito nos honra poder conduzir essa entrevista e a gente gostaria de iniciar ela tocando num tema bem antigo, né? Lá no começo da sua história, né? A gente quer saber onde que o senhor nasceu, que ano o senhor nasceu e como é que era um pouco da sua origem social, familiar, o que seus pais faziam, o que seus avós faziam, né? Tá bom. Bom, olha, eu nasci em 1941, no sul de Santa Catarina, que era o município de Tubarão, num lugar chamado Azambuja, que agora é município de Pedras Grandes. E sou filho de agricultores. Então, passei a minha infância na agricultura e com 9 anos eu tive a ideia de ir para o seminário. Aí, então, eu saí da roça, fui para o seminário, comecei em Rodeio, em Santa Catarina. Fiquei 2 anos lá, depois 1 ano em Rio Negro, depois uns 6 anos em Agudos, em São Paulo, onde terminei que naquela época era o 2º grau, tal, e depois entrei para os franciscanos. E fiquei um tempo com eles até eu desistir. Mas, por exemplo, antes da gente entrar nesse tema dos franciscanos e da formação no seminário, qual era a profissão dos seus pais? Agricultor. Agricultores. E o dos avós também? Sim. Eu sou de uma herança italiana, são os italianos, colonizadores italianos. Então, nós morávamos num Morro Grande, eu andava 5 quilômetros para ir para a escola, 5 quilômetros para voltar, sempre de pé no chão, como era normal lá, né? E com 6 anos eu trabalhava na roça já, quebrei o braço com a roda de boi passando aqui, né? Mas também eles consertaram lá mesmo, não houve problema, né? E tal, então eu tive uma vida de roça, completamente. O que me tirou da roça foi o seminário. E como surgiu essa ideia de ir para o seminário? Porque tinha um padre lá, e o padre era um figurão, né? Então acho que eu me encantei pelo figurão do padre, né? E achei que era interessante ser padre. Mas nunca me afinei muito com isso e fui até onde deu e saí. Mas eu tinha muito boa relação com eles, franciscanos lá queriam me colocar para frente, para estudar e tal. Eu estava 2 turmas atrás do Boff. O Boff estava 2 turmas à frente do Leonardo Boff, né? Então, ele conseguiu e foi fazer doutorado na Alemanha. Eu iria fazer doutorado na Alemanha também em teologia, mas eles foram tão legais que me permitiram ir para a Alemanha fazer doutorado, eu já fora. Eles que financiaram a viagem para lá, me colocaram numa casa de estudante em Saarbrücken, onde eu comecei a estudar. E como foi a experiência com os franciscanos, com o ensino nessa instituição? Olha, o franciscano foi... Isso foi com qual idade, mais especificamente, o senhor... 9 anos. O senhor tinha 9 anos de idade. Com 9 anos eu fui para o seminário. Naquela época, 9 anos na roça era um adultoide. Porque eu já fazia todos os trabalhos da roça, né? Hoje, quando eu penso assim, o meu neto, que agora tem 19 anos, ele faz medicina aqui na UNB, né? Com 9 anos, o meu neto era uma criança, não tinha como imaginar o meu neto com 9 anos no seminário. Mas lá dava, porque eu já era meio, digamos assim, um adultoide, ele já comandava a minha vida, sabia o que queria e tal, e também nunca foi problema ficar no seminário, nunca tive grande saudade de casa, eu sempre lidei bem com isso aí. E o seminário, para mim, foi uma grande oportunidade também em termos de estudo, porque lá tinha os padres franciscanos. Alguns eram professores também medíocres, mas a maioria era muito boa. Então, eles tinham o sistema alemão de ensino. Então, no seminário eu estudei, olha, francês, inglês, alemão, além das clássicas, latim, grego e tal, né? Mas eu fui bem sempre em francês, inglês e alemão. Então, isso depois me ajudou muito na Alemanha, porque os alemães achavam incrível que um careta lá do Brasil, né, citava essas línguas e tal, eu acrescentava ainda o espanhol, o italiano, porque eu comecei, a minha primeira língua materna foi italiano, né? Depois a guerra proibiu, aí passaram para o português, né? Mas eu ainda tenho um pouco no ouvido italiano e tal, né? Mas então, e depois no seminário mais para frente, já como franciscano, o ensino era muito bom. Fiz uma boa filosofia, fiz um pouco de teologia também boa. Então, tinha as partes que me davam muito pesquisar. Eu já tinha publicado um monte de coisa na Editora Vozes, numa revista Cultura lá.
que contou muito na Alemanha. Para mim é surpresa, porque eu não imaginava. Eu cheguei lá e quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eles me disseram, você tem que fazer o segundo grau. Refazer o segundo grau. Então eu fui fazer um que eles chamavam de Studienkolleg, colégio de estudo, uma coisa assim, né? Em que eu fui muito bem, tal, então, mas perdi um semestre. Depois então eu me arrumei, fui para frente, aí me encaixei bem e tal, né? E daí eu comecei a fazer os textos que eles pediam, porque lá o que eu achava bom lá foi para mim uma epifania, na verdade, né? Lá a gente não tem aula, na minha época não tinha aula. Você tem que fazer texto. Pegar em cada semestre umas três matérias que consistiam de fazer texto. E você tem que defender o texto. E aí eu fui bem. Fui tão bem que um dia um professor me chamou e me disse assim, você não quer fazer o doutorado? Eu disse, mas eu estou fazendo graduação. Não, mas você sabe tanta coisa, você não quer fazer o doutorado? Eu disse, mas pode fazer o doutorado assim? Eu sou professor titular e posso fazer isso. Mas isso na Alemanha? Na Alemanha. Ah, sim. Foi um achado. Uhum. De repente eu estava no doutorado. Incrível, mas voltando um pouco ainda da história, que a gente acabou, já estamos quase chegando no doutorado, vamos tentar voltar um pouquinho para os franciscanos. Qual era a característica do ensino dessa instituição? E como que Tem um pouco de pesquisa. A formação dos franciscanos te marca de alguma forma? Né? Bom, o que eu guardo dos franciscanos, primeiro, uma memória enormemente boa deles, pela elegância com que eles me trataram. Porque mesmo saindo, nunca tivemos inimizade, nunca houve problema, eles sempre me apoiaram, gostei muito deles. Muito elegantes, assim. E tinham um ensino muito ligado à pesquisa. O senhor pode detalhar um pouco isso? Então, por exemplo, o professor de História, quando ele fazia os exames finais, ele dava um tema livre. Dava um tema grande, né? Por exemplo, discuta algumas razões que causaram a Segunda Guerra Mundial. Só. E você ia pesquisar. Tinha uma biblioteca enorme, que eles são muito bons nisso, né? Cheio de livros e tal, né? E você fazia um texto à sua moda. E alguns textos eles publicavam. Eu tinha publicado já uns 8 ou 9 textos, quando fui para a Alemanha. E onde o senhor publicava esses textos? Na revista de cultura da Voz. Uhum. Com qual idade, mais ou menos? Eu saí com 24 anos. Eu devia ter assim 22, 23, 24 anos. Foi a época que eu mais publiquei lá. Além disso, ainda fiz música, porque era metido a música. Uhum. E fiz o conservatório no Rio 2 anos. Pois é, eu vi que o senhor estudou, fez a graduação em filosofia na faculdade de Bom Jesus de Curitiba. De 61. E não tem validade. Uhum. Não tem, também eu disse para o cara lá na Alemanha, o professor, eu fiz filosofia, mas não tem validade. E fiz 3 anos de teologia, que também não tem validade. Sabe o que ele me disse? Mas aqui vale. Eu não entendi muito bem, mas ele daí, tá certo, se dá para fazer o doutorado, vamos embora, né? Saí de lá com o tema já de doutorado, porque lá não tem curso de doutorado. Uhum. Você faz a tua tese, depois tem um exame oral, aquele sim, aqui é um terror, que se chama rigorosum. Eles te examinam em 3 coisas, da tua disciplina central, sociologia, e mais 2 que você escolhe. Eu escolhi psicologia e ciência política. Aquilo é um terror, eles te dão 50 livros para cada matéria, é um horror. Mas eu fui bem, de qualquer maneira. Mas deixa eu tentar entender um pouquinho da sua circulação, então. A sua formação, antes da universidade, foi nos franciscanos? Sim. Terminado isso, e os franciscanos em qual cidade, mais exatamente? Petrópolis. Em Petrópolis. No Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. É. Após essa finalização com os franciscanos, você... Eu não finalizei nada, eu interrompi, eu saí, né? Eu saí no 3º ano de teologia. Então você inicia um curso de teologia. Porque era normal para quem queria continuar lá. Uhum. Mas eu no 3º ano saí. Mas o senhor imaginou, então, iniciar uma carreira religiosa? Não, eu saí da carreira religiosa. Mas chegou a, em algum momento, ser uma opção para o senhor? Não, porque eu comecei a cambalear já quando cheguei a Petrópolis. E não sabia se para frente, não sabia para frente, essa crise foi aumentando, até que no 3º ano saí, né? Aí eu me desliguei da vida religiosa. E em que ano, mais ou menos? Foi em 66. 66. Em 67 eu estava na Alemanha fazendo
estudando. Uhum. Então, antes de ir para a Alemanha, você faz esses estudos em teologia e você também estuda música, né? Você poderia falar um pouco mais sobre essa experiência dos estudos em teologia e depois em música? Por que música? Se já era uma coisa que tinha na sua família? Por que música? Porque essas ordens religiosas curtem muito música. Então, por exemplo, canto gregoriano, eu me especializei nele. Eu dominava esse troço. Canto gregoriano, que é um canto bonito, ligado ao latim e tal, né? E eu era o maestro do coro. Então tinha um coro lá, eu era o maestro lá do coro, o maestro do canto gregoriano. Então, claro, com isso aí foram me empurrando para a música, né? Eu nunca fui bom músico. Eu tocava violino, porque no seminário tinha orquestra, tinha banda, tinha teatro, porque os alemães eram muito bons nisso, eles uma boa formação. O único defeito é que era só menino. Em Agudo nós éramos 330, em 3 alas, cada ala com uma biblioteca, tal, muito estudo, essas coisas assim. O defeito é que é só menino, então, tinha muito esses problemas de quando a gente reúne 300 meninos, então, inclusive tive muita chance de estudar. Eu acho que também a teologia, que depois não aproveitei muito, mas foi um estudo bom, porque eles tinham um bom jeito de estudar, ler muito, pesquisar, produzir, que sempre me foi uma marca enorme, né, de produção própria. Porque o que me salvou na Alemanha foi a minha produção. O professor lá ficou assim, impressionado. Como é que um brasileirinho produz isso? Uhum. E me puxou para o doutorado. E esses textos que o senhor publicava na revista da Vozes, quais eram os temas? Aí era um tema mais ligado, por exemplo, eu era muito metido à psicologia também. Tinha lido já um monte de Freud. Conhecia bastante Freud. Então, por exemplo, eu fiz um texto, me lembro ainda hoje, comparei confissão e psicanálise. Então, eu fiz um texto de umas 7, 8 páginas, uma coisa assim, que foi publicado lá, e foi um texto até interessante, importante, né? Então, eu tentava aproximar em que a confissão, que é aquele ato lá de você lá falar pecado para os padres e tal, assim, né? Teria com psicanálise. E assim outras coisas que eu fui tentando fazer, que eram temas que eu achava interessantes. E por isso também que depois, no rigoroso, eu escolhi psicologia, porque eu conhecia bastante o Freud. Você lembra de outros autores que você lia ainda nessa época dos franciscanos? O autor que eu mais li foi Freud, depois alguns outros psicólogos, como Karen Horney, Fromm, esses eu li. E tinha lá, por exemplo, interessante, né? Era uma casa religiosa, mas que não tinha preconceito contra essas coisas. E o senhor sabe como que esses livros chegavam? Eles compravam muito livro. Eles compravam muito livro porque é uma tradição alemã, né? Eles gostam de cultura, de leitura, de produção própria e tal, né? Então eles eram muito cultos também, todos também entendiam muito de música, escutavam muita música clássica, tal. Aquele era um ambiente que eu me... teatro, por exemplo, eu sempre era ator em teatro lá, sempre, era um dos principais autores, era eu, né? Então também aprendi muito lá, só que era teatro só de homem, né? Porque só tinha homem, né? Mas, por exemplo, algum professor te marcou mais especificamente nessa experiência com os franciscanos? O que mais me marcou foi um professor de história, que se chamava Ildefonso, que depois faleceu em Curitiba, em Rondinha, fica perto de Curitiba. Até fui visitar ele várias vezes, mesmo depois de ter voltado da Alemanha e tal, né? Então ele tinha essa coisa interessante de você pedir para o aluno escrever um texto. Em vez de passar perguntinha e resposta, ele te dava um tema. E você se virava com o tema, eu ia bem aberto com esse tema. E você mencionou a questão da revista Vozes e tudo mais, e que é uma editora... Revista Cultura. Revista Cultura da editora Vozes, né? Que é uma editora enorme, né, no Brasil, principalmente na área de ciências sociais, né? Lá eu publiquei alguns livros também. E o senhor tinha... A Vozes tinha alguma presença nesses espaços, não? Enquanto pessoal, enquanto instituição ou não? Não, porque nós vivíamos num convento e a Voz estava grudada no convento. Era quase o mesmo lugar. Então a gente se via naturalmente. Os frades que trabalhavam na editora eu conhecia todos, né? E aí então eles também me pediam para fazer muita resenha de livro novo que chegava a Voz. Fiz dezenas. Me manifestava sobre o livro para ter uma publicaçãozinha na revista de cultura para quem lia a revista de cultura e queria saber sobre livros que chegavam.
Então também isso me ajudou muito, já tinha muito boa leitura, né? Muito boa. Mais ou menos, já tinha lido um bocado. E o senhor sabe de onde que veio esse interesse em publicar naquele momento? Pois é. De onde veio o interesse em publicar? Sei lá, né? Eu acho que como tinha a revista, deve ter me oferecido, então, você não quer publicar um texto na revista, tal, assim, eu comecei. Aí tomei gosto pela coisa e fui publicando. Perfeito. E o período anterior ao senhor ir para a Alemanha é um período antes de 1967, né? E justamente um período onde eclode o golpe militar no Brasil. Em 64, eu estava lá no convento. Né? O senhor poderia falar um pouco sobre qual foi sua experiência desse evento histórico? Qual é a compreensão que o senhor teve na época daquele momento? Bom, olha, lá no convento eu não tive assim, uma experiência grande nenhuma, porque nós estávamos reclusos lá. A gente via o Jornal Nacional sempre, de noite, né? E vimos o golpe. Então lá em peso todo mundo era contra o golpe. Todo mundo. E na Alemanha eu fiquei mais contra ainda, entendeu? Né? Porque estava longe, assim, e estava esperando passar essa chuva, né? Mas eu terminei o doutorado antes, terminei em 71. E já vim embora. Mesmo com os problemas aqui do Brasil, eu já vim embora porque eu nunca tive o projeto de ficar na Alemanha, né? E vim para o Ibrades, vim para o Jesuíta, onde estava o padre Ávila, que é um sociólogo aí, não sei se você chegou a ter noção dele. Ele, não sei como é que ele soube de mim, eu me doutorei lá, ele já me pescou, queria que eu fosse para o Ibrades. E o Ibrades tinha sido invadido. Então lá tem um problemão com a Revolução, que também sempre para mim foi um problema. Eu sempre fui mal visto pelos militares, que inclusive me chamavam de melancia, porque era verde por fora, mas vermelho por dentro. Então, eu nunca fui grande coisa assim em termos de atividade política e tal, entendeu? Mas depois eu tive que entrar aqui na política porque o ministro da Educação novo lá para redemocratizar, Portela, eu tinha publicado um livro na editora dele, Tempo Brasileiro, lá do Rio, né? E ele chegou aí meio cru, tal, assim, se agarrou em mim, né? Vem lá e tal. Então eu estava no IPEA, né? E o IPEA me deu, fui para lá, né? Então, aí sim, aí entrei na fogueira. Porque muitos colegas, por exemplo, não entenderam, acharam que eu ia defender os militares, entendeu? Nunca defendi os militares, né? Mas alguns achavam, né, que eu estava lá para tapar o sol com a peneira, não, nós queremos redemocratizar. E se der, eu fico, se não der, eu saio. Sim. E assim saí também, né? Mas então essa experiência era um pouco, ainda nos franciscanos, era um pouco de desconhecimento sobre o evento, mas de todo modo, eu acho que todos nós tínhamos uma dose grande de alienação, sim. Por viver em convento, né? Longe da política, não se meter em política, a gente só via o noticiário e tal, né? Então, esse lado, a formação era muito, muito estranha, era muito... Eu acho que um termo correto sociológico era alienação, né? E o senhor estava no Rio de Janeiro, não é? Que era um estado onde... Estava em Petrópolis. Em Petrópolis, né? Ao menos assim, o estado do Rio, né? Que é um estado onde a atividade dos militares foi muito intensa. Não, mas lá tinha muita gente, assim, conservadora, que não tolerava a questão política e tal. Eu era interessado nisso, porque sempre tive a cabeça voltada para essas coisas. Então era interessado, também já naquela época eu tentava entender a questão da pobreza, a questão de um país desequilibrado, a questão dos militares que derrubaram a democracia e tal, isso já me preocupava naquela época. Depois na Alemanha eu fui, e lá na universidade eu sempre fui conhecido como de esquerda, mas muito esquerda, entendeu? Porque lá era proibido também, na Alemanha você não pode fazer atividade política, você vai preso e eles te deportam, né? Mas eu acompanhei muito, por exemplo, acompanhei muito o maio de 68 de Paris, que me encantou, toda aquela mobilização, também a invasão da Tchecoslováquia. Aí 4 sociólogos fugiram para a minha universidade, eu tive muito contato com eles, para mim foi um batismo de sangue. Porque os 4 sociólogos que chegaram lá eram super conservadores. O marxismo do Arco da Velha, e eu vivendo o marxismo da Escola de Frankfurt. Porque o tema que o professor me deu, que era um conservador danado, mas acho que porque eu era do Brasil, ele me deu, eu vou te dar como tema Marcuse, você gosta? Pô! Então eu embarquei, mas ele colocou um outro sociólogo alemão lá chamado Freier,
que foi um cara que virou nazista, depois se arrependeu, voltou e tal, mas ele tem uma mancha na história dele. Então, ele diz, você combina os dois aí e tal, né? Você, vou combinar os dois, vou ficar mesmo com o Marcuse, entendeu? Então aí, por conta disso, também estudei muito marxismo e entrei bem na obra de Marx e conversava bem sobre isso, entendeu? Apesar do meu orientador ser totalmente contra, mas ele nunca me aborreceu. Nunca me colocou uma vírgula assim, né? Então, vamos entrar com mais profundidade justamente na experiência do seu doutorado. Você já chegou a mencionar algumas coisas, mas, por exemplo, em que momento na sua mente surgiu o interesse em cursar, na verdade, cursar a pós-graduação, eu percebi pela sua fala, que surge já na Alemanha, né? Mas em que momento o senhor pensa em ir para a Alemanha? Quando que isso surge como uma possibilidade para o senhor? Bom, eu acho que isso foi um pouco de acaso lá no convento quando eu resolvi sair. Né? Então, eu queria estudar psicologia, porque estava muito ligado em Freud. Mas quando eu cheguei na Alemanha, não tinha vaga em psicologia. Mas o senhor pensou em fazer psicologia no Brasil? Não, na Alemanha. Porque os frades eram alemães, então eles vinham de lá. E eles tinham uma casa de estudante em Saarbrücken, onde eu fui. Então eles já me levaram para a casa de estudante deles, então eles me compraram a passagem. Então eles que te incentivaram a complementar porque eles achavam que eu tinha uma vocação acadêmica enorme e devia levar para frente isso aí, como o Boff, como o Leonardo Boff, né? Então, no meu caso também. E aí eles me empurraram para lá. Agora, a troca de psicologia por sociologia foi casual, porque eu não ia ficar parado lá, né? E sociologia tinha vaga. Então eu entrei em sociologia, me encantei com sociologia, nem mais pensei em psicologia. E esse financiamento era por algum tipo de programa que eles não tinha financiamento, eu fui sem nada. Eu fui sem nada, com uma mão à frente e outra atrás. E um dinheirinho no bolso que logo acabou e aí eu fiquei lá na miséria. Mas por sorte... Mas eles que pagavam a passagem? Para ir para lá eles pagaram tudo. Passagem, estadia? A passagem e chegar até... Foi assim, eu tive uma passagem então de avião do Rio para Zurique, que ainda fazia uma baldeação em Senegal, porque não dava combustível para chegar direto a Zurique, entendeu? Que era daqueles aviões antigos, né? Então eu cheguei a Zurique e lá tinha um padre franciscano me esperando, que me levou para Saarbrücken, que dá umas 3 horas de viagem. Então eles que me colocaram lá. Aí eu comecei a estudar. Aí o senhor chega em qual instituição especificamente lá? Na Universidade de Saarland. Então já era diretamente na universidade? Na universidade. Eu já fui direto para a universidade. Só que aí mencionaram que o senhor precisava refazer uma espécie de... A universidade que encrencou comigo, assim, não, nós não reconhecemos o teu 2º grau, você tem que refazer o teu 2º grau. Pô, mas o 2º grau, pô... Então você tem que fazer pelo menos 1 ano desse estudo em um colégio. Eu acho que era mais por questão de língua. Tá? O estudo no colégio foi ótimo, então já superou aquilo, só que eu perdi um semestre. Mas foi bom porque eu aprendi a língua, porque da primeira vez eu não entendi nada. Eu pensava que sabia alemão, mas não sabia nada. Eu me lembro da primeira aula, Meine Damen und Herren, minhas senhoras e meus senhores. E foi só. E foi só. Pá! Eu não voltei porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de volta. Mas então, nessa grura toda, isso é a sorte da vida. Tinha um brasileirinho lá, o Joaquim Osório Pires da Silva, que morreu há umas 3 semanas aqui em Brasília. Ele tinha uma bolsa grande do DAAD, que era uma instituição alemã que dava 1.200 marcos. Então, ele me deu um empreguinho num senhor que fazia pesquisa de sociologia religiosa. E eu virei entrevistador. Mas ele era orientando? Não, ele está fazendo graduação de sociologia, né? Mas ele tinha lá um amigo chamado Kasserböhmer, que tinha essa firma de pesquisa religiosa. Uma firma de pesquisa religiosa? Isso, então eu virei entrevistador. E ganhava assim uns 400 marcos por mês. Aí então veio uma outra sorte. Uma instituição alemã religiosa chamada Adveniat me deu uma bolsa de 400 marcos. Ele ganhava 1.200, eu ganhava 400. Mas isso já deu para o meu gasto e mais o que fazia de entrevista e tal, e me salvei. Aí toquei e fui estudando. E que temas vocês pesquisavam nessa instituição?
lá da sociologia religiosa. Isso, dessa instituição de pesquisa religiosa. Era já a crise da religião católica. Você pode falar um pouco sobre isso? O que era a crise da religião católica? Isso é um tema que nunca me interessou muito, para ser franco. Assim, eu só fazia as entrevistas porque estava interessado em sobreviver, entendeu? Né? Também não achava a questão muito importante, nem as entrevistas muito importantes. Não me liguei nisso. Esse nunca foi um tema. O que eu fazia lá era pesquisar revolução e marxismo e essas coisas que me tocava, que era o que eu achava interessante, entendeu? E o professor me via assim, que eu estava me preparando para voltar para o Brasil, para salvar o Brasil. Ótimo. Aí encontrei o Boff lá também, fizemos um seminário na Bélgica com ele e tal. O Boff também era bem para frente, bem de esquerda, como ele teve uma história grande aí. Nessa experiência de ir ao exterior, foi a sua primeira experiência fora do país, eu suponho. Foi. E não é Berlim, não é uma cidade grande, não é Frankfurt, é uma cidade pequena da Alemanha. A Alemanha que até hoje é um país que, de certa forma, um pouco... uma cidade, digamos, média, né? Porque ela é capital de uma província. Sim. Mas a Alemanha tem uma cultura um pouco mais, como que eu posso dizer... resistente a mudanças muito bruscas, né? Eu queria entender contigo... Depende, né? Aí depende. Porque em algumas dimensões, né? Por exemplo, na sociologia naquela época, estava muito dividido. Tinha a turma da escola de Frankfurt, com que eu me encostei, né? Saarbrücken fica a 200 quilômetros de Frankfurt, então não é tão longe de trem, a gente vai facilmente lá e tal, né? Então tinha a turma de Frankfurt e tinha a turma quantitativa, ligado aos Estados Unidos. A briga era de foice, entendeu? E no departamento também tinha muita briga contra isso. Tinha o pessoal da esquerda, que queria uma sociologia mais discursiva, mais filosofante, tipo Escola de Frankfurt, mas também com pesquisa. Porque a Escola de Frankfurt foi um instituto de pesquisa, não foi lero-lero e tal, né? E mesmo quando eles fugiram para os Estados Unidos por causa do nazismo, eles continuaram fazendo pesquisa, voltaram fazendo pesquisa, eram todos pesquisadores, mas diferentes. Então eu fui logo me encostando mais nessa ideia da dialética, de uma pesquisa mais qualitativa. Então aí comecei a estudar muito epistemologia da ciência, metodologia científica. Aí foi tudo onde começou toda a minha trajetória de metodologia científica quando eu voltei, que logo me pediram, aqui precisa alguém que cuida de metodologia científica. Aí me empurraram logo isso para mim. Né? Então isso me foi grande coisa. E a pesquisa quantitativa eu não me dediquei, não, embora eu gostasse de matemática, mas nunca foi uma questão muito que eu acentuei, embora na minha redondez tinha muita gente com matemática. Minha filha é engenheira, é professora da UNB lá na administração, né? O meu genro é matemático, então a gente tem... O meu neto, aquele lá, que agora tem 19 anos, né? Ele é bom matemático, mas preferiu fazer medicina, entendeu? Então nós curtimos um pouco matemática, mas o meu troço não é quantitativo. A minha filha, sim. E ela dá aula de metodologia quantitativa e qualitativa. Ela faz as duas coisas bem. Mas o ponto que eu queria chegar era como foi a sua impressão, numa primeira experiência no exterior, de chegar e viver numa cidade da Alemanha. O que era essa cidade para você quando você chegou? Tudo estranho, esquisito, complicado, sozinho no mundo, entendeu? Foi muito difícil. Agora Você pode falar um pouco da experiência, do que foi a primeira experiência de viver nessa cidade? E você era um brasileiro, né? Então, de muito isolamento, até fazer um grupo de amigos, até encontrar brasileiro. Eu encontrei um grupo de brasileiros lá que estava fazendo sociologia também. Além desse Joaquim, tinha o Gilberto, tinha o Nereu, e tinha mais alguns latino-americanos. Então, acabou tendo assim uma dúzia. Aquilo me salvou muito, porque a gente se encontrava todo dia, tal, né? E na casa do estudante a gente trabalhava junto e tal, né? Então foi me ajeitando aos poucos, entendeu? Foi muito angustiante, foi muito complicado, né? Mas como eu não sou assim uma pessoa de muita saudade, muito apego à família e tal, também isso não foi um grande peso para mim. O peso foi sobreviver. Até eu ter uma bolsinha, até eu ter essa ajuda das entrevistas, entendeu? O que acabou me animando muito foi o modo de estudar na Alemanha. Isso para mim foi o grande achado. Em que eles não apostavam em aula eram no fundo facultativas, eles apostavam na tua produção.
Então, aprender sociologia lá é produzir sociologia. Então, sociologia é saber produzir sociologia, e não como é aqui, que você tem uma graduação copiada, tem um TCC, mas você não produz, você não é convidado a ser autor de sociologia. Então, lá, você tem que ser autor de sociologia. Inclusive, na graduação, por exemplo, o Joaquim fez graduação, mas fez uma tese. Ele escreveu 150 páginas para fazer a graduação de sociologia, que dá um mestrado tranquilamente aqui. Então, isso para mim foi a grande chance. Eu me afundei, eu gostei daquilo. Foi a cachaça que eu bebi todo dia. Mas, por exemplo, para eu tentar entender como é que era esse contexto universitário na Alemanha, pelo menos com o qual o senhor teve contato, o senhor teve que fazer uma graduação novamente lá? Sim, eu comecei a graduação normal porque eu pensei que seria o meu caminho. Então, o senhor faz essa formação eu faço esse estudo novamente? Eu reconstituo o meu segundo grau, que demorou um semestre. Aí eu fui muito bem, eles me liberaram. Pode tocar, né? Aí então eu fui para o segundo semestre de sociologia. Tinha algum tipo de vestibular? Não, lá não tem vestibular. Lá tem, se não tem vaga, você tem que esperar. Só isso, mas não tem vestibular. E também não era pago. Aí que é, a Alemanha não tem educação paga. Naquela época não tinha educação paga. Então você pagava uma matrícula de 50 marcos, que era uma mixaria, e com isso você tinha o seguro-saúde. Então eu tive problema de saúde lá, e nunca foi problema de ser atendido em hospital por médico e tal, né? E quando também eles te passam remédio, você pagava 1 marco pelo remédio. Pode ser 1, 2, 3, 4, pagar 1 marco. Então, esse país ótimo, isso aí é ótimo, muito bom. Então a gente tinha que se apresentar a cada 6 meses na polícia, pagar 5 marcos. Então, uma polícia muito educada, achei muito interessante e tal, né? E o que era bom lá era estudar. Uma biblioteca. E como que era a graduação? Como que era o curso de graduação? Curso de graduação. Você entra numa graduação em sociologia? Em sociologia. Em sociologia. Ele é feito da produção do aluno. Totalmente diferente daqui. Mas não existiam disciplinas, por exemplo? Tem disciplina, mas que o professor dava para você produzir. Não, quer dizer, o professor não está lá para contar para você o que é sociologia. Isso você tem que arranjar. Então, esse tipo de aula nossa aqui, de chegar o professor e dizer, socialização é assim, assim, define assim, assim. Não, ninguém faz isso. Agora, cada professor dava, por exemplo, um exercício, um seminário, que significava o seguinte: ele dava 20 temas, porque tinha 20 aulas no semestre, 1 até 20, e você pegava um tema. Se você pegava o primeiro, tinha que fazer nas férias. E se pegava o último, tinha mais tempo para deixar lá. Você tem que fazer o texto, um texto grande, científico, de pelo menos 12 páginas, em que você tinha que entregar na biblioteca uma semana antes para a turma ler, e tinha um dia marcado para você defender. Eu achei a melhor pedagogia que eu já vi. E aí eu me fiz, porque eu já tinha toda essa experiência por trás, tinha boa leitura, lia muito e tinha muita língua que eu arranhava bem, entendeu, né? Então com isso eu engambelei os alemães lá. O professor ficou encantado, assim, mas que brasileirinho diferente, né? E que autores você começa a incorporar na graduação ainda? Por exemplo, na graduação, eu li tudo sobre sociologia da Revolução que tinha ao meu alcance. Tudo. Eu tinha, assim, já uns 100 artigos, uns 100 livros, dava uns 100. Toda aquela maçaroca que eu fazia lá, para entender o que é a sociologia da Revolução, de onde vinha a parte, digamos, mais marxista, menos marxista, a dos Estados Unidos, a de outros, da Espanha, de Portugal e tal, assim. Então, me interessei por isso. Foi construída uma sociologia, por exemplo, eu adorei aquela vez Dahrendorf, não sei se você se lembra de Dahrendorf. Não, puxa, mas que coisa. Dahrendorf foi um sociólogo do conflito. Sociologia do conflito achei uma maravilha. Então li tudo dele, depois entrou Habermas, o povo de Frankfurt todinho. Marx, li muito Marx, estudei muito Marx, que foi muito importante, entendeu? Só que o Marx da escola de Frankfurt. Porque a escola de Frankfurt, isso eu achei lindo lá. Todos gostavam de Marx, ninguém era marxista. Porque ele citava, inclusive, que Marx, na vida dele, muitas vezes ele disse que não era marxista. Né? Uma coisa interessante, até um sociólogo alemão chamado Schmidt-Salomon fez um texto em 2005. Por que Marx dizia que não era marxista?
né? Então ele conta essa história, até fiz um texto sobre isso e botei no blog também, que é até muito lido esse texto, né? E me encantei com essa ideia, porque Marx dizia que não era marxista, porque ele ficava chateado com os puxa-saco. Então, por exemplo, o Partido Comunista Francês, quando ele chegava lá, vinha da Inglaterra para visitar a França, chegava aqui tem um grupo marxista, dizendo, não, com licença, eu não sou marxista, então vai fazer tua teoria, vai estudar por você, a tua proposta, a tua cabeça. Eu tenho uma ideia completamente errada de Marx, né? De um dogmático quadrado, burro, assim, né? Intransigente, totalmente o contrário. Em certos livros dele, sim, ele tem um positivismo meio fechado, por exemplo... No Capital, o prefácio do primeiro volume, ele se compara com os naturalistas, né, que vão descobrir no laboratório a lei da natureza. Então ele queria fazer isso também na economia e tal. Ele deu uma escorregada federal no positivismo. Mas depois ele foi se arrumando, e quando chegou lá em 1870, com a Comuna de Paris, ele já era completamente diferente. Então ele já não acreditava só na infraestrutura, ele acreditava também nas condições subjetivas, que a escola de Frankfurt sempre apadrinhou muito, entendeu, né? E tinha então uma sociologia aberta, uma sociologia da discussão, uma sociologia da aprendizagem, uma sociologia bem interessante. Então fui me encantando com essas coisas. E como que o senhor se encantou por esse tema da revolução? O senhor veio, de certa forma, ainda que o senhor tenha falado que nos franciscanos você já tinha o sentimento de que todos ali eram à esquerda ou mais à esquerda, mas o senhor também mencionou que era um ambiente menos conectado com essa dimensão política. Sim. Como que eu posso dizer, essa quase obsessão, talvez, esse desejo tão grande de compreender as dimensões da revolução, ou do estudo das revoluções, como acho que isso se tem aí colocou também um lastro de ingenuidade minha, né? Porque eu vinha do seminário, tinha pouca experiência de vida civil, entendeu, né? Então acho que aí tem um lastro de ingenuidade também. Que depois eu fui curando, né? Vindo para o Brasil, eu vi que revolução não é fácil de fazer assim, entendeu, né? E também era arriscado. Eu fui logo para uma instituição muito arriscada, que era o IBRADES, que estava sob a mira dos militares, tinha que me comportar. Aliás, o padre era assim, me dizia, cuidado, né? Você não traz mais problema, que nós já temos um problema que chega aqui, entendeu, né? E depois eu fui para o IPEA, a mesma coisa. O IPEA era mal visto pelos militares. Porque lá tinha uma turminha também que queria botar o país para frente, e eu estava no meio deles lá, né? Então... Mas teve alguma influência do contexto europeu da época sobre você? Talvez essa do contexto da esquerda europeia, eu digo do movimento de 68. Sim, do movimento estudantil. Do movimento estudantil eu acompanhei muito, não podia participar, mas acompanhei muito, né? Então, como é que os estudantes se organizavam? Aprendi muito com eles também, porque eu vi, por exemplo, assembleia de estudantes, de 1000 estudantes, bem feita, não como as nossas aqui, que é gritaria. Na Alemanha. Na Alemanha, a gritaria, e todo mundo apulpa e berra, e lá não. Tudo tranquilo, tal, né? Então eu vi também greves bem feitas, bem ordenadas, né? Por exemplo, consegui que as pessoas na cidade em greve por causa do aumento do preço dos ônibus, né? Como é que os estudantes conseguiam colocar todo mundo em carona para chegar em casa e tal, assim? Então eu aprendi muito com isso. Foi um grande achado. Mas o senhor chegou a circular em outros países da Europa nesse período? Sim, eu fui, por exemplo, a ir para a França muitas vezes, né? Fui para a Itália, eu fui para a Dinamarca, eu fui para a Tchecoslováquia. Mas algum deles com um intercurso mais acadêmico? Não. Eu fui mais para visitar aí, porque eu me concentrei na Alemanha. Porque quando eu tive a chance de fazer o doutorado, eu disse, eu vou acabar esse troço logo que eu puder. Para você ter uma ideia, o professor me deu o tema num dia. Uns 9 meses depois, estava com a tese pronta. 500 páginas. E como que foi esse processo, por exemplo? Quando o senhor terminou a graduação, o senhor não precisou entregar um trabalho final? Não, porque eu não fiz a graduação. Eu estava fazendo, e ele me interrompeu a graduação. Porque lá existe o nome do professor? Wiegand Siebel. Wiegand Siebel. Sim, que foi seu orientador. Seu orientador. Como ele era professor titular, lá existe um estatuto que o professor titular pode pegar qualquer pessoa que tenha condições acadêmicas e orientar para o doutorado.
vai por conta dele. Então ele me disse também isso na minha cara, ó, se você falhar, você não leva nada. Mas eu achei assim um achado tão grande, não, eu vou entrar nessa história. E o senhor já tinha algum tema de pesquisa, por exemplo? Não, eu fui pego de surpresa. E o tema foi ele que inventou. Mas também agora, eu achei assim, eu vou ficar discutindo o tema com esse cara, vou arranjar problema, então, isso, um tema interessante, tem Marcuse no meio, pô. Ah, vamos fazer. E esse professor Wigand Siebel, ele vinha de alguma tradição específica dentro da academia alemã? Super religioso, quadrado, tal, uma má fama. Mas ele foi sempre elegante comigo. Ele nunca me fez uma restrição ideológica. Eu não sei também, nunca entendi bem isso aí. Por que ele se encantou e me orientou e me defendeu? Eu fui bem, tirei nota máxima na tese, foi publicada, que lá ninguém publica a tese. A minha foi publicada. Mas o senhor acha que chegou a ele por conta da experiência religiosa que você já tinha antes? Não. Como você o conheceu? Pelos textos. Pelos textos. Ele lia meus textos e achava bons. Ele era professor de uma disciplina, então? Ele era professor dela. Lá tinha assim. Mas, por exemplo, ele foi seu professor na graduação em uma disciplina específica? Não, porque ele não tem assim uma disciplina específica. Eles têm professores titulares, tem os assistentes e tem os docentes privados. Ele era um titular. Então, um grandão lá, assim, que tinha um salário, porque lá o professor de universidade é o que, na minha época, ganhava o maior salário. Então, eles oferecem aulas, mas não são obrigatórias. Então, eu cansei de ver professor que oferece um curso e aparece 300 alunos. E no fim não tem ninguém. Que achei ótimo. Porque o professor precisa merecer o aluno. Primeira vez que eu vi na vida. O professor precisa merecer o aluno. E não tem um aluno cativo como é aqui. Maravilha. E nos seminários e exercícios ele te dava 20 temas, você pegava um. Quem chegava antes escolhia melhor, né? Quem chegava depois ficava com o que sobrava, entendeu? Então ele se interessou pelos seus textos. Ele me contou essa história. Você faz textos muito bons, você mostra uma leitura enorme, você tem um background acadêmico já consolidado, por que você não faz doutorado? Aí foi um achado. E como que esse homem religioso, quadrado, como você disse, te indicou um doutorado sobre Marcuse? Isso eu queria saber até hoje. Você não descobriu? Não. Mas não tem nem, por exemplo, intuição? Não. Eu posso sugerir assim, né, chutando, né? Como eu era estrangeiro e não ia nunca atrapalhar a vida dele, não era problema para ele. Eu imagino que se fosse um alemão ia ser uma encrenca. Entendo. E qual foi, então, o tema da tese? O tema da tese foi a concepção de mudança histórica em Marcuse. Você poderia mais falar um pouco sobre que argumento o senhor desenvolve nesse trabalho? Então, o que eu mais desenvolvi lá, que ele gostou muito, foi a teoria da utopia. Né, que tem muito a ver com Marcuse, com Bloch e com outros filósofos de lá, também um pouco da escola de Frankfurt, né? O conceito de utopia, não o conceito de utopia de Marx e de Engels, porque eles contrapõem utopia com ciência, ciência é utopia, não. Lá na escola de Frankfurt, ciência é uma utopia. Então, utopia para eles é a parte não realizável da realidade. E isso já tem uma concepção dialética de realidade, porque a realidade não tem só o realizável. A realidade também tem o irrealizável, que é a parte dela. E quem mantém o irrealizável dentro dela vai mudando. Vai para frente. E quem tira a utopia morre. Que foi um problema de Marx. Porque ele achou que a dialética antagônica ia até o socialismo. Depois viraria não antagônica. E aí morre. Isso aí, então, eu me afastei, por causa de Marcuse, que já tinha... Porque lá também, isso que eu achei bonito, eles eram marxistas, mas marxistas críticos, e nunca engoliram simplesmente Marx, só por ser Marx, como é muito comum aqui, né? O cara então, diz que é marxista e engole tudo, né? Não. Então, eles distinguiam também a trajetória de Marx, aprendi com eles, entendeu? O Marx da ideologia, né? Aqueles primeiros livros que eu não uso. Mas depois, então, quando ele vai chegando para o Capital, para a contribuição para a crítica da economia política e tal, né? O testamento metodológico dele, aí sim, aí vira um Marx interessante.
E o Marx aberto, o Marx que discute, o Marx que quer entender. Aí ele vai para a Inglaterra, porque ele achava que ia haver o fim do capitalismo e que ele errou também, né? Mas lá ele encontrou a Comuna de Paris, que foi um texto que eu sempre adorei. E um dos livros que publiquei aqui, Participação e Conquista, eu já fiz uma tradução da Comuna de Paris, né? Na versão de Engels, na versão de Marx. Isso era o meu mingau lá, eu gostava desse negócio, né? E, então, na tese, eu tentei trabalhar como é que a gente mantém uma história aberta contra uma história fechada. Que mecanismo existe isso, então, para uma história futura? Que sociedade a gente pode arrumar? Né? Então, lá eu fui e já percebendo essas coisas que depois eu trabalhei mais aqui, o igualitarismo, por exemplo. Todas as sociedades são desiguais, mas você pode gerir a desigualdade democraticamente, republicanamente, que hoje é uma coisa que eu trabalho muito também nos direitos humanos, ainda me serve muito isso aí. Então, o Marcuse foi para mim um grande mestre, um cara super interessante, e também muito aberto, muito bom de se conversar com ele, tal, né? Então, para mim foi uma mão na roda. Uhum. E o senhor, como o senhor mencionou, estudou em uma universidade que era muito próxima a Frankfurt, né? O senhor teve um contato aprofundado com a instituição da Escola de Frankfurt? Não. Eu vivi em Saarbrücken. Eu vivi em Saarbrücken. Mas leu essa literatura? Tudo, de Marcuse tudo, quase tudo de Adorno, ou tudo de Adorno. Habermas, na verdade, o autor que mais me impressionou na Escola de Frankfurt foi o Habermas. E essa tradição era muito forte na Alemanha na época? Ou era mais um interesse pessoal? Era forte, mas era um pedaço da sociologia, né? Porque tinha uma outra sociologia americanizada, que era quantitativa. O senhor lembra de alguns autores que eram referência nesse outro lado? Talvez o Luhmann tenha um pouco de ligação, ele é um pouco mais, mas é também filosofante também, mas o Luhmann também está um pouco ligado a esse. Tinha o cara lá de Münster, como é que viveu aqui no Brasil um tempo também, me escapou o nome. Ele fez alguma coisa lá no Rio Grande do Sul. Mas então esse era um sociólogo quantitativista, entendeu? Mas eu nunca me liguei com eles. Eu trabalhei mesmo fora outra turma, mais dialética, mais ligada ao marxismo. Não precisa ser marxista, entendeu? Mas uma coisa mais combativa, que queria também não só entender a sociedade que era, né? Mas também fazer alguma coisa por ela, né? E o senhor termina o doutorado em 71. Né? E já me disse que queria muito voltar logo ao Brasil. Primeiro, por que queria tanto voltar ao Brasil, já que esse contexto parece que era tão instigante intelectualmente ao senhor? E por quê? E como voltou? Se já tinha um local onde você poderia se direcionar no Brasil? Sim, então, olha, eu terminei o doutorado e aí então voltei no dia seguinte. Eu terminei o doutorado no dia seguinte, eu estava no avião de volta em Frankfurt, né? Mas aí também... Uma única dúvida, durante todo esse período, a sua única renda foi aquele trabalho como pesquisador? Os 400 marcos? Os 400 marcos de bolsa e mais do que eu ganhava como entrevistador. Então isso dava aí uns 600, 700 marcos por mês, assim que eu vivi. Então foi uma vida muito apertada, mas para mim nunca foi problema, porque também nunca vivi na casa do estudante, assim modestamente, entendeu? O que eu tive foi problema de saúde, né? Por exemplo, eu estudei demais e um belo dia eu desmaiei na casa do estudante, fui parar no hospital. Aí eu me lembro, do médico me chamou e disse, tu vai andar 2 horas por dia. Eu me lembro disso, né? Vai andar 2 horas por dia, para você não estudar nessas 2 horas. Eu era obsessivo, assim, né? Queria terminar e tal, né? Então, olha, como é que o Padre Ávila me achou, eu nem sei te dizer. Mas eu sei que o Padre Ávila me achou. E me pediu para eu ir para o IBRADES. Então, o convite veio dele? Veio dele. Eu fui para o IBRADES. Então, tinha um saláriozinho modesto, lá, mas lá que eu comecei e tal, né? Também eu gostava da proposta, porque o Padre Ávila era um sociólogo conservador, mas muito aberto. Assim, pô, ele defendia o pessoal... como é que se diz, perseguido pelos militares e tal, um cara extremamente ético, assim. Encontrei lá também o Padre Paulo, que era muito mais de esquerda, ele tinha estado no Chile, lá na CEPAL e tal, assim, né? E fiquei ligado a ele até que ele morreu faz uns 10 anos. Então fiz uma boa amizade com eles e tal, e lá eu comecei minha vida acadêmica.
Eu fui logo para a PUC, porque era dos padres jesuítas, né? Da sociologia lá. Depois eu fui para a Universidade Federal Fluminense, no ano seguinte, né? E de noite, lá eu ia de noite, então não interferia no IBRADES. Mas lá na PUC era durante o dia, mas eles me permitiam, desde que fosse uma dedicação pequena, né? Então eu comecei a minha vida acadêmica lá. Até em 75, quando o IPEA me ofereceu um contrato de trabalho, por conta do que eu vinha publicando. Mas o que atividade o senhor fazia no IBRADES? O que é que eu fazia lá? Eu doutrinava os bispos. Eu tentava mostrar para os bispos que eles viviam no mundo da lua, que não sabiam em que país eles estavam. Totalmente alienados e tal. Então eu pegava dados do IBGE e tal, e mesmo não sendo muito ligado nessa área quantitativa, mas eu tabulava a coisa lá e mostrava a miséria do Brasil para eles. E foi bom. Mas o senhor foi contratado, então, como professor? Não, como pesquisador. Como pesquisador. No IBRADES era pesquisador. Entendi. Então eu fazia mais isso, escrevia textos e dava para eles, né? Então eles liam e aí muitos ficavam assim impressionadíssimos, né? Pô, mas que país miserável, que país ruim nós temos. Tá vendo? Não é só o que vocês têm lá na diocese de vocês e está vivendo no palácio e tal. O país é está completamente perdido em termos de futuro, entendeu, né? E aí o IPEA soube disso e viu os textos e tal, e logo me... E onde o senhor estava publicando esses textos? Dessa fase? Lá no IBRADES mesmo, eles tinham uma publicação interna deles, que nem era pública, mas ela circulava lá, os que consumiam os textos do IBRADES. Entendi. Né? Uhum. E nesse período de 1975, como que o senhor viu que era, como estava o Brasil? Porque é um período também de acirramento da repressão, não é? Nossa, muito. Quando eu cheguei ao IPEA em 75, era um ambiente pesado. Uhum. O senhor poderia falar um pouco sobre essas experiências? Bom, no IPEA, então, foi para mim uma grande oportunidade também, porque me deram um salário grande, né, porque eu tinha doutorado, e não era muito comum no IPEA ter doutorado ainda. Hoje tem muita gente com doutorado, mas na minha época tinha alguns. Era um dos poucos que tinha doutorado. Né? Não era economista, mas era um sociólogo, então também era um pouco diferente, porque tinha pouco sociólogo. Era um bando de economistas com algum sociólogo perdido lá no meio. Também havia um pouco de briga entre nós, entre economista e sociólogo também, uma rixa assim, né? Mas aí foi para mim um grande aprendizado, porque eu tive chance de conhecer o país inteiro. Aí eu andei pelo país todo, vi a miséria do país em todos os cantos do país, do Brasil. E o IPEA era uma mãe generosa, assim, também me permitiu, logo em 76, que eu fosse para o UNB dar aula. O UNB logo me pediu para dar aula lá, então eu fui, comecei a dar aula e tal, né? Mas, por exemplo, o senhor sabe, o senhor mencionou que o IPEA te convidou por conta dos textos que eu fiz no IBRADES. Dos textos do IBRADES, né? Então o senhor já começa a dar aula na UNB em 76? Aonde? Na Sociologia. No próprio Departamento de Sociologia. De Sociologia. Então a sua carreira no Departamento de Sociologia começa já em 76. Porque no Lattes eu tinha visto essas informações estavam mais à frente. Né? E o que era então? Primeiramente, uma pergunta anterior, na verdade. Você veio para Brasília a primeira vez quando foi para o IPEA? E qual foi a impressão sobre Brasília em 75? Ao chegar? Uma cidade fantasma. Estava ainda bem desabitada, né? Tinha a Asa Sul mais habitada. Fui morar na 204 Sul, pertinho do IPEA até. Tudo vazio, né? Dava para ir, voltar para se alimentar, pegar almoço, pois não tinha esse problema que tem hoje, que é impossível, né? Você não estaciona, não tem como, entendeu, né? Então eu tive uma má impressão da cidade, mas morava-se bem, então sempre morei bem. Depois me deram um apartamento bom na 310, na 110, um bom apartamento no 5º andar. E aí depois eu comprei, porque então houve aquela troço de comprar o apartamento, eu comprei o apartamento. Mas enfim, voltando ao IPEA, entendeu? O IPEA foi muito bom para mim, porque a gente fazia um acompanhamento da situação socioeconômica do país e produzia textos e dados para isso. Era só isso que a gente fazia lá. Mas, ao mesmo tempo, eles te davam chance de você fazer outras coisas. Por exemplo, eu dava aula na universidade. Aquele livro, Metodologia Científica em Ciências Sociais, eu acabei produzindo quase todo no IPEA.
Foi uma obra assim que me custou muito, demorei anos para fazer e tal. E publiquei quando eu fui trabalhar com o Portela no MEC. Né? Então, por exemplo, eles nunca fizeram problema com isso. Até mais que isso, alguns economistas fizeram uma proposta de eu dar aula para eles sobre metodologia científica. Você acredita? Para economista. Porque eu achava interessante essa outra visão e tal, porque eles eram muito economistas em quantitativo, né? Mais ortodoxos e tal. E eu trazia uma visão um pouco mais diferente, dialética, também com alguma crítica social e tal, essas coisas, né? Então, para mim, foi extremamente bom trabalhar no IPEA. E a experiência que eu tive com o Portela também foi ótima, embora tenha sido muito traumática. Antes da gente chegar nessa experiência, né, do MEC, como que o senhor se torna professor da Universidade de Brasília, em 76? Como é que alguém me achou lá? Sei que algum sociólogo me achou e me levou lá e me ofereceram. E a primeira coisa que eu fiz foi dar a introdução à sociologia. Então, te ofereceram um cargo no Departamento de Sociologia? O que era? Tinha um nome, um professor não sei das quantas. Será que era o Glaucio Ari? O Glaucio não estava lá, não. Quem é que estava lá? Gentil, acho que o Hélbio Gonzalez, Gentil. Acho que o Hélbio Gonzalez. Mas eu já entrei com um nome pomposo. Porque, olha, depois, quando chegou aquele reitor militar, como é que é? O Azevedo. Uhum. O Azevedo, que era meu amigo, olha. É muito meu amigo. Não combinava com a cabeça dele, naturalmente, mas isso não importa, era amigo dele. Mas o senhor conheceu ele aonde? Lá. Lá mesmo, na universidade? Lá mesmo. Ele se encantou comigo. Ele me achava um sociólogo... Apesar de ser totalmente contra ele, mas ele me respeitava para danar, assim, entendeu? Então, aí depois eu conto uma coisa, o Sadi vai entrar no meio, né? Eu salvei o Sadi porque ele me colocou na comissão de enquadramento e ele queria que eu ferrasse o Sadi. E eu disse para eles, você não me conhece. Eu jamais faria isso. Se você quiser ferrar o Sadi, é problema teu. Mas eu vou analisar o Sadi academicamente. E o Sadi tinha uns livros bons, é um enorme professor. Eu enquadrei ele para cima. E o Azevedo aceitou. Fiz a mesma coisa com o Garrafa. Você lembra do Garrafa? Não, o Garrafa é um cara de esquerda, da odontologia, entendeu? Que ele também queria ferrar a todo custo. Disse, não, botei para cima. Então eu tive com o Azevedo uma amizade interessante, entendeu, né? Também para montar o doutorado, eu tive muita influência para montar o doutorado, porque os meus colegas de sociologia não queriam encontrar o Azevedo. E achavam estranho que eu fosse amigo do Azevedo. Então, vocês não querem se encontrar com o Azevedo, porque ele disse que faz o doutorado que a gente quiser. E nós tínhamos um adversário aí, que era o Roberto de Oliveira, cujo filho depois estava lá, mas o pai, que era um quadradão e que queria um doutorado clássico. E eu queria trazer um doutorado à Alemanha, sem aula, com os alunos produzindo e tal, que também depois não deu certo, porque o professor quer aula, aluno quer aula e tal. Eu fui derrotado aí, entendeu? Mas então, nós fizemos uma proposta sem aula, foi para o Roberto, ele voltou à aula, chegou no Azevedo, ele tirou a aula. E fizemos uma vez uma reunião clandestina com o Azevedo na minha casa, com os professores do departamento, que eles só aceitaram se encontrar com o Azevedo clandestinamente na minha casa. Esse grupo foi o chamado Grupo dos Sete? Não sei, esse Grupo dos Sete, eu nunca ouvi falar disso. Na entrevista do Benício, ele citou a criação do Departamento de Sociologia e falou do Grupo dos Sete, talvez porque eram 7 professores, provavelmente. Quando foi criado o Departamento de Sociologia. Mas eles tinham essa ojeriza, assim, eu dizia para eles assim, eu sou amigo do Azevedo, mas não sou filho dele, nem sou adepto dele, nem curto a ideologia dele, nem nada disso, mas ele pode ser útil para nós. E ele fez tudo o que a gente pediu, sem problema nenhum. Depois voltaram para trás, porque nós fomos bobos lá. E a gente... Também é difícil de viver num lugar onde tudo de um jeito e tem um doutorado que é diferente, entendeu? Então acabou nivelando por baixo, assim, né? Mas então, e depois também eu comecei a ocupar lá... E o senhor se lembra da criação do Departamento de Sociologia? Não, isso foi antes de mim.
Foi antes de mim, completamente antes de mim. Eu não sei nada disso. Mas do departamento de sociologia, porque o departamento de sociologia é de 81, se não me engano. Não. O departamento de ciências sociais, que é anterior, que é onde congregava todo... Então tá bom. Tá bom. Então, nessa distinção, sim, porque eu cheguei lá em 76, sim. Ele já está formado. O mestrado tinha acabado de nascer, inclusive. Então, né? O mestrado tinha acabado de nascer. Aí entrou o doutorado. No doutorado eu tive essa influência. Não é? Mas ficou essa pinimba sempre lá comigo, entendeu? Que eu devia ser de direita. Lá dentro, a turminha lá achava que eu tinha que ser de direita. Mas lá fora, o pessoal achava que eu era de esquerda. Então, sempre fiquei perambulando nesse troço assim, entendeu? Mas eu nunca também não levei isso muito a sério, porque o que importa é o que a gente produz, o que a gente propõe, o que a gente faz, entendeu? Então, nas minhas andanças, eu fazia as coisas que eu gostava, entendeu? Então, uma rebeldia que tinha lá, que também eles não gostavam, que eu saía muito. E quando houve enquadramento, eu entrei para enquadrar, ver que coisa, como a história se repete às vezes, né? No enquadramento, eu fui lá para uma comissão, me levaram para a comissão. Eu não esperava nada. Eu saí titular. Da noite para o dia eu viro titular. Isso em que ano, aproximadamente? Isso já não sei mais te dizer, mas eu virei professor titular assim do dia para a noite, por causa de uma comissão. Como depois eu entrei numa comissão de enquadramento, eu enquadrava os professores com base em currículo. Claro que eles não me inventaram, né? Eles foram ler o meu currículo e tal, os livros que eu já tinha muita publicação. Então eu fui visto como o professor mais importante do departamento e me botaram titular. E o que era o enquadramento em si? Que atividade era essa? O que consistia? Enquadramento era porque os professores estavam atrasados em termos de carreira. Então, o Azevedo queria tocar a carreira dos professores. Então, não podia fazer de qualquer maneira. Então, enquadrar significava você pegar um professor e ver a obra dele. Então, a gente pedia para ele dar para a gente os livros que tinha publicado, os artigos, e eu fiz isso com um monte deles. E por isso que eu contei a história do Sadi e do Garrafa, que era porque eles eram sindicalistas, né? E o Azevedo odiava isso aí, né? Mas eu nunca fui na conversa do Azevedo, aí eu enfrentei o Azevedo de peito aberto, né? Interessante, ele também não se zangou, ele engoliu e enquadrou. O senhor acha que a sua formação religiosa de base pode ter influenciado a visão de que ele, um homem mais conservador, confiasse no senhor? Acho que ele nem sabia disso. Acho que ele não sabia disso. Nunca contei para ele disso. Acho que ele não sabia disso. Mas não sei por quê. Por quê? Eu acho porque eu tinha uma obra grande, né? Já era bastante conhecido, né? Então circulava bastante, tinha algumas coisas já em educação bastante usadas, né? Metodologia científica e ciências sociais virou um manual aí pelo país afora. E, veja, não tem nada com a cabeça dele, quer dizer, metodologia científica e ciências sociais é tudo contra o Azevedo. Mas, engraçado, ele me respeitava. O senhor pode falar sobre os professores que você conheceu no Departamento de Ciências Sociais, Departamento de Sociologia, quando você chegou em 76? Quem eram os professores e com que eles trabalhavam? Bom, o que eu tive, assim, algum contato maior, né, com o Benício, com o Sadi muito. O Sadi foi o que eu mais apreciei lá, com o que eu mais me identifiquei, né? Também o Sadi tem essa cabeça aberta, ele não tem nenhum problema de conviver com diferenças e tal, embora a gente tenha uma sociologia muito próxima, né? Mas nunca tive... Acho o Sadi uma pessoa maravilhosa, assim, né? Outros já eram mais reticentes, rançosos, assim, né? E sempre me fizeram algum problema, me empurravam para a direita, de qualquer maneira, entendeu? Embora eu acho que nunca fui de direita, né? Mas me empurravam para a direita e tal, né? E também veio a experiência do MEC. Eles olhavam muito a experiência do MEC. Como eu fui trabalhar com Portela lá, para redemocratizar, porque foi essa a proposta, entendeu? Ele foi colocado lá para redemocratizar. Eles achavam que eu não podia ter feito aquilo. Que aquilo foi uma certa concessão à direita. Então, porque foi em 83, né? Foi em 79, na verdade. 79 e 83. Em 79. Então foi um período assim muito traumático, né? Porque eu tive também que enfrentar muita gente em palestras, conferências. Então, me lembro uma vez na PUC de São Paulo, estava uma turma lá que me agrediu muito.
me agrediu muito, como direita, como defendendo a direita. Não estou defendendo de tudo, eu estou lá para redemocratizar, para recolocar a educação dentro do caminho democrático. É isso que não é isso não sei o que tal. E aí foi uma gritaria e tal, me machucou muito isso. Né? Então, mas na minha consciência, pelo menos eu gostaria de dizer assim, né? Eu sempre fui lá por causa disso. E também depois que o Portela caiu, eu ainda continuei um pouco com o Ludwig, porque o secretário-geral dele, o Pascoal, era muito meu amigo, né? E me pediu para ajudar. Mas eu não aguentei, porque aí tinha outro espírito. Então eu fiquei uns meses e saí. Não deu para ficar com ele. Uhum. Mas o senhor já trabalhava com educação, então, em 79? Aí eu fui sendo empurrado para a educação. Aí eu fui... Como o senhor chegou a esse tema? Porque, por exemplo, quando você chega na UNB, qual era a sua área de pesquisa? Em 76 ainda. A minha área de pesquisa era política social. Política social. Política social. Tanto assim que depois, veja, eu fui fazer parte do doutorado de política social no serviço social. Por causa de política social. E também aí sempre numa coisa um pouco tensa, porque a minha proposta de política social não combinava com os assistentes sociais. Porque eu queria uma política social emancipatória, inclusiva, tal, e não de assistência. Então aí sempre arranjei também uma boa briga aí, entendeu? Até eu sair de lá porque eu quis me aposentar lá na sociologia. Uhum. Então o senhor estudava o tema das políticas sociais, da política social? Por causa do IPEA, porque no IPEA, a coisa do IPEA era política social. Era política social. E como que, primeiramente, né, da onde vem o convite para o MEC e como que... O convite do MEC veio do Portela. O Portela estava aí desesperado. Mas ele te conhecia pessoalmente? Porque eu publiquei um livro na editora dele sobre política social. E por conta desse livro que ele gostou muito, ele me pediu muito: Pedro, precisa vir aqui me ajudar. Então fui lá e ocupei um cargo alto lá em cima, já perto dele, entendeu, lá e tal, né? Então foi uma briga grande, porque também ele era um pouco esquisito, o Portela. O Portela só trabalhava à tarde, né? Era um pouco boa vida, assim, entendeu, né? E não levava bem a política, não levava bem. Então ele entrou em conflito, e aí o irmão do Figueiredo, que foi quem colocou ele lá, como era o nome dele, já faleceu naturalmente, né? Aí brigaram, não sei das quantas, e acabou o período dele, né? E aí nessa experiência o senhor começa a desenvolver a discussão sobre educação? Aí começa a questão da educação. E fui me ajeitando um pouco na área da educação, porque eu também fui convidado a fazer algumas coisas fora. Por exemplo, lá no Pará, tinha um governador chamado Hélio Gueiros e uma esposa dele, a Terezinha, que ainda vive, a velhinha lá. Belíssima senhora. Ela soube de mim e me pediu para ir lá ajudar. E eu fui lá só por descargo de consciência, mas achei tão interessante o que ela queria. Ela queria mudar tudo a educação, fazer uma educação diferente e tal, né? E aí já tinha lido coisas minhas, querendo uma coisa que o aluno aprenda, que não tinha essa aula toda, né? E que a gente garanta que o aluno vá para frente, uma educação emancipatória. Eu pensei, puxa vida. E estou lá aprendendo muita coisa. E lá que eu escrevi, por exemplo, um livro, que é um dos mais conhecidos meus, Educar pela Pesquisa. No Pará. No Pará. Pesquisa, princípio científico e educativo. Foi a experiência do Pará que está por baixo desse livro. Né? Então, para mim, foi um aprendizado enorme. Era com muito conflito. O meu conflito lá maior era com o PT. Porque o PT achava que eu era neoliberal. Né? Então, eles fariam de qualquer coisa para dizer: o Pedro Demo é neoliberal, tem que expulsar esse cara daqui. Né? Mas nós montamos uma proposta de pedagogia sem aula, emancipatória, que eles derrubaram. Então, veja que coisa interessante, né? O presidente do Conselho Estadual de Educação era o tio de um desses petistas mais ferrenhos contra mim. Então, uma vez ele me chamou e disse: Pedro, quero te dar um conselho. Demita o Salomão. Aí, como assim? Porque ele é mau caráter, não sei o que. Ele pichou o sobrinho dele. Ele disse: não, eu não sei fazer isso, disse Pedro. Não sei fazer. Eu não vou demitir alguém só porque ele tem uma ideologia diferente. Não está na minha Bíblia. Eu falei para ele: você vai se arrepender. Me lembro ainda. Dito e feito, né? Nós montamos aquilo tudo, o Hélio Gueiro fez uma coisa enorme para montar aquela coisa toda, deu um prédio belíssimo para nós. E
Quando mudou o governo, caiu tudo. E qual era a instituição especificamente? Era a Secretaria de Educação do Estado? Era a Secretaria de Estado de Educação. Depois, quando ele virou prefeito, eu continuei na prefeitura também. Né? Aí, então, que fui entrando em educação, na verdade, fui sendo empurrado para a educação. E essa experiência no Pará, em que época? Foi na década de 80, chegando a 90. No final da década de 80. E o senhor poderia, já que o senhor mencionou já essa questão desse livro, que é talvez o seu livro mais importante, ou que talvez o que o senhor considera um dos mais importantes, o senhor poderia falar um pouco sobre a linha central, o argumento central desse livro? Bom, a linha central é que a aprendizagem não vem do ensino. Porque a aprendizagem acontece na cabeça do estudante, não na aula. A aula é mediação, a aula é secundária, embora você possa dar aula, tal, muita gente dá aula e tal, mas o ensino não comanda a aprendizagem. E aí arranjei uma briga danada, porque o Brasil só tem ensino. Né? Na universidade só tem ensino. O professor vai lá para ensinar. E o aluno aprende por acaso. Como não tem atividade de aprendizagem, não aprende. Então E como eu gosto também de mexer com dados e tal, eu já levei naquela época, né, o INEP para lá para mostrar o aprendizado do Pará e de Belém. Então os dados foram assim, uma coisa horrorosa, ninguém aprendia nada. E depois apareceu também que as normalistas ensinavam melhor que os licenciados. Porque não é difícil, né? Licenciado é uma porcaria. E a normalista às vezes tinha boa formação. Então eu fui manejando esse tipo de coisa, e me lembrando da experiência da Alemanha. Porque é lá que eu vi, que a gente aprende produzindo. A aprendizagem é uma autoria. Não é uma cópia, é uma autoria. O aluno só aprende como autor. Então aí me veio a ideia da pesquisa, né? Pesquisa como educação. Não só como produção de ciência, mas para aprender bem. Que hoje é uma tese consagrada em todo lugar. Então, nem todos querem isso, a maioria nem quer isso, porque quer dar aula, entendeu? Não gosta de... Mas eu aprendi que... E também você vê, tipo, no PIB que é assim. No mestrado, no doutorado, você aprende porque você produz. Então aí tem uma hipocrisia da universidade. A universidade sabe o que é aprender bem. Ela sabe direitinho. Para aprender bem, você tem que fazer uma tese. Tem que produzir. Você tem que se tornar autor. Tem que criar autonomia. Então eu fui já manejando essas coisas, né? Que eu vi na escola de Frankfurt, né? Por exemplo, você não adota a teoria. Quem adota a teoria fica escravo dela. Marx. Marx não foi marxista. Teoria a gente usa, não adota. O lugar onde mais vi isso assim concretamente foi na escola de Frankfurt. Teoria para você usar. A teoria importante é a tua. A tua, que você vai levar para a tua vida, vai mudar, vai batalhar com ela e tal. E não a do Marx. E não a de Marcuse, não sei das coisas. É a tua teoria que é importante. Então eu fui descobrindo isso, manejando isso, né? E alguns não acreditam nisso. Até hoje muita gente acredita nisso, né? E valoriza a minha obra nesse sentido. Eu não sei dizer se o Educar pela Pesquisa, o livro mais importante que eu fiz. Eu acho, assim, que se eu puder chutar, o mais importante é metodologia científica em ciências sociais. Porque esse é um livro que mudou muito a cabeça de muita gente. Educar pela Pesquisa também. Não, os dois são importantes. E o senhor acha que o senhor chegou a esse ponto da relevância do processo de pesquisa para a aprendizagem, né, para a educação, a partir dessa experiência de trajetória, pura e exclusivamente, ou também estava conectado com algum debate intelectual da época que o senhor... Também, né? Mas sobretudo a trajetória que eu comecei na Alemanha. O que é aprender bem? Lá me caiu a ficha. O que é aprender bem? Aprender bem não é aula. Aprender bem é você produzir. Então essa ideia importante que eu catei lá, assim, o que é ser sociólogo? É ser autor de sociologia. Você só é sociólogo se for autor de sociologia. Então você vê que na graduação no Brasil não há como fazer isso. Nenhum graduado sabe fazer sociologia. Você só sabe fazer sociologia depois de mestrado, doutorado, coisa assim, né? Então aí eu fui também estudando um pouco mais, entrei em Piaget e tal, e vi que toda essa história da pesquisa não começa no mestrado, começa no pré-escolar. Uma maravilha isso, no pré-escolar. Piaget, Montessori, Freinet, né? A criança com 4 anos já sabe fazer hipótese, já sabe perguntar, duvidar, gosta de experimento, gosta de laboratório. A escola é que atrapalha. O professor é que atrapalha.
Então, quando eu dizia isso lá em Belém, estava assim, pô, era... o pessoal queria me matar. E de 84 a 85, o senhor dirigiu o INEP. Foi. Eu queria saber como foi, de onde veio o convite, se foi convite. Não, veio de um ministro catarinense chamado Bornhausen. Um ministro irrelevante, entendeu, né? E não sei por que carga assim, a Vanilda foi a minha antecessora. A Vanilda foi uma educadora do Rio, foi casada com o Conder, com um marxista bem interessante, o Conder, né? E ela é muito minha amiga. E ela acho que manejou lá, ela saiu, não sei por que carga dela, saiu e manejou para eu entrar lá. E eu entrei. Não deu para ficar muito tempo lá, porque o ministro era péssimo. Embora não fosse da ditadura, nem nada, mas uma extrema-direita assim absurda, entendeu? Então eu fui me arrastando até que deu, né? Mas então eu também encaixei muito essa ideia, né, da importância da pesquisa, de entrar isso na educação, de ser assumido pela universidade, pela escola, mudar a formação do professor para que ele soubesse pesquisar. Então, isso que eu defendo hoje, e já defendia lá, então, né? O professor tem que ser autor, cientista, pesquisador. Professor da escola. Não só nós aí na universidade, da escola. Autor, cientista, pesquisador. E hoje acrescenta letrado digital. Porque a nova geração precisa do digital para viver. Então, acho que aí foi uma certa metamorfose também. Eu fui me adequando, então, aos novos tempos, né? Fui aprendendo essas coisas, fui produzindo e produzi muita coisa nessa área, então. Né? Aí, então, na área da metodologia, entrei um pouco mais na pesquisa qualitativa e publiquei muito também na questão da qualidade da pesquisa e tal, pesquisa qualitativa. Uhum. De 87, a partir de 87, o senhor passa a fazer parte da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar. Exatamente. O que é essa organização? Como foi a entrada nessa instituição? Então, olha, aí foi uma coisa do Dieudonné, que foi o meu antecessor. Eu acho que ele estava cansado já de dirigir a instituição. Qual o nome, perdão? Dieudonné, Vital Dieudonné. Ah, Vital Dieudonné, eu conheço ele pessoalmente. Ah, é? Então, Vital Dieudonné é uma belíssima pessoa, né? Então, ele depois acabou sendo também assessor lá do Senado, da Câmara, e viveu uma pendura danada, mas depois que foi assessor, ele viveu bem. Então, ele pediu para eu concorrer à eleição, que é uma eleição, né? Então, eu fiquei assim meio estranhando. Mas ele me achava importante a educação, tal, e precisava dar uma certa visibilidade à instituição. Eu acabei aceitando. Ganhei a eleição e tal e tudo mais. Aí o que é que eu encontrei na UMEP? Uma instituição falida, assim, fantasma. Em alguns estados tinha algumas pessoas. A UMEP acabava sendo o quê? Umas 20 pessoas. Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar do Brasil. Então, eu compôs assim, mas vazia. Então, na minha crença sociológica, né, como eu já tinha estudado muito associativismo, como é que se faz uma associação, o que é uma associação, entendeu? Que tem que ter representatividade, legitimidade, prestar contas e tal, não sei das quantas, eu me marquei nesse troço aí. E mudei a UMEP completamente. Então, todo estado que quisesse ter o UMEP tinha que ter pelo menos 5 municípios organizados. Isso foi uma coisa assim, porque nunca ninguém tinha organizado nada, mas pelo menos 5 municípios. Aí fiz um encontro em Campo Grande, porque tinha uma pessoa da UMEP muito importante lá, e lá mudamos os estatutos e começamos esse troço assim. Então tive outra sorte grande na vida. No MEC, quem é que era o ministro? O Aragão, eu acho. Não era o Aragão, não. Era um outro ministro lá, mas tinha um secretário executivo, meu amigo do Piauí. E eu fui lá e disse, estou entrando na UMEP e tal, queria assim, se você pudesse me arranjar uma verba para fazer pesquisa na UMEP e também para tocar a instituição e tal. Ele me arranjou um dinheirão. Mas quem era esse... Quem é esse cara? Me esqueci o nome dele. Ele era o secretário executivo, a segunda pessoa de lá, né? Mas ele confiava muito em mim e tal. Eu fiz um projeto assim grande, bem elaborado e tal, né? E ele aprovou. E com esse dinheiro eu vivi os 8 anos. Era para viver 9. Ou 10, não, vivi 7 anos, era para viver 8. Mas aí, como a coisa não andou como eu queria... Mas qual era o projeto? O projeto era impulsionar a educação pré-escolar. Então, o argumento maior que eu usava é que não existe investimento no país melhor do que investir em criança.
Então eu defendia, né, a escola pública, embora o MEP era uma ONG, entendeu? Mas todo mundo que trabalhava lá comigo era ligado à educação pública, entendeu? Então a minha batalha era essa: como propor o direito da educação pré-escolar desde a creche, não só a partir de 4 anos, desde 0 anos. Porque você tem uma perda de criança no país assim absurda por pobreza. Criança que não se desenvolve e vai depois encher os problemas do INSS, dos hospitais públicos e tal, porque as pessoas ficam doentes e não conseguem mais ter uma vida normal. Então a causa é boa, a causa do MEP era ótima. E com essa eu me identifiquei. Mas eu não conseguia organizar bem porque o povo todo se pendurava em mim. Então o pessoal só vinha a Brasília se eu pagasse passagem. O pessoal só ia para o seminário se eu pagasse passagem. E aquilo foi me chateando. Isso não é organização. Isso não é uma federação ou confederações. Isso não é nada disso, pois isso é um parasitismo. Então a última reunião que eu fiz foi em Belém, e lá eu pedi demissão. Disse, eu vou embora. Aí foi uma comoção, eu disse, bom, como é que você vai embora? Olha, é o seguinte, viu? Isso aqui não é real. Isso aqui é uma organização fictícia, entendeu? Nós não estamos dando vida a isso. E também tudo depende de mim, não pode ser assim. Então essa foi a história do MEP. Eu abandonei o MEP e fui embora, também não quis mais ver. E depois do MEP, para onde o senhor foi? Depois do MEP, onde é que eu estava? Acho que eu estava... Será que eu estava indo no IPEA? O senhor sai da UMEP em 96, não é? Eu sei que depois eu fui para o Ministério da Justiça. Isso, também tem essa experiência. Como é que era o ministro lá? O ministro Maurício... era o Maurício. Do tempo do Itamar Franco. Uhum. Itamar Franco era o presidente, entendeu? Então ele me levou lá por conta dos direitos humanos. Então me deu uma secretaria de direitos humanos. Então tive uma boa relação com ele, né? Ele é um ministro mais para frente, um pouco mais aberto, Maurício Correia, né? Muito amigo do Itamar Franco. E também tivemos uma experiência razoável lá. Por exemplo, aconteceu uma conferência internacional de desenvolvimento em Viena, e eu fui com ele então para lá. Também porque eu sabia alemão e tal, né? Fui com ele para lá. E lá nós desenvolvemos um projeto bem interessante, fazer uma legislação alternativa para alargar os direitos humanos, controlar as armas, também modernizar as prisões, porque tem um monte de gente preso em condições absurdas, e essa área estava comigo, entendeu? Então eu fiz um movimento enorme com isso, arrumei 40 projetos de lei, andei de seca a meca, e muita gente ONG trabalhou comigo de graça. Mas o futuro ministro da Educação que substituiu o Maurício Correia, porque o Maurício me deu, e eu ainda sou ingênuo assim, né, que eu pego essas coisas e levo para frente. E trabalhei para burro, entendeu? Para nada. Aí eu encerrei o boteco. Disse, chega. Aqui na Esplanada, chega. E eu fui para a UNB. Fui lá para ser professor de tempo integral e lá fiquei. No Departamento de Sociologia. Departamento de Sociologia. Né? E que temas você estava desenvolvendo mais nessa época, né? Como é que foi a metamorfose do seu pensamento como intelectual e dentro da universidade? Bem, Porque você entra o na lado UNB, amargo da coisa é que eu cheguei à conclusão de que na Esplanada não dá para trabalhar. Eu fui também secretário executivo do Ministério da Desburocratização Lustosa. Experiência mais ou menos também. Fiz muitos projetos, então, de informação, entendeu? Fizemos uma feira da fraude, aí, isso é coisa maluca. Fiz uma feira da fraude na rodoviária de Brasília para mostrar as fraudes ao consumidor. Porque a gente encontrou coisas assim do Arco da Velha, por exemplo, um rato morto dentro de uma garrafa de coca. Taxímetro adulterado. Peso de 800 gramas, então assim, 1 tonelada. Então eu fiz uma feira da fraude, coisas interessantes assim, mas também eu me expunha muito, né, porque era muito perigoso. Eu recebia muita ameaça, porque não pode fazer isso alegremente, não. É muito complicado fazer isso no Brasil, entendeu, né? Foi uma experiência boa, mas o Paulo Lustosa é mais ou menos. Então, não foi bom assim. Então, eu cheguei à conclusão,
Ou então talvez seja um defeito meu, entendeu? Eu não dou para esse troço de política, assim, não dá, porque eu não roubo, eu não faço politicagem, então não dá. Então é melhor ficar na universidade. Então eu me lembro que até eu escrevi um livro e na dedicatória eu coloquei lá, estou me mudando para o mundo da Lua, estou morando lá, endereço, universidade. Não sei em que livro eu coloquei isso, acho que o livro é Educação Moderna, sei lá, um livro qualquer, né? Porque eu sempre tive da universidade também essa visão de um mundo da Lua. Universidade é o mundo da Lua. Até hoje, tenho plena consciência de que lá é o mundo da Lua. Né? Não é uma instituição que acompanha os tempos, que se renova, que é coerente com a proposta de mudança, ela não muda nada. É uma igreja velha que gosta de ser velha. Isso é a universidade para mim. Mas eu estou lá, né? E batalho por ela também, porque estou lá. Né? E algumas coisas são importantes, como acho que é importante o curso de Direitos Humanos onde eu estou. Né? Uhum. O senhor entra no Departamento de Sociologia pesquisando política social. Por conta das circunstâncias, acaba engendrando pesquisas sobre educação. Mais sobre educação. Educação, direitos humanos e etc. Nessa fase dos anos 90, que temas o senhor escrevia e que debates o senhor fazia nas suas publicações? Eu acho que mais era a questão da desigualdade social, a ligação da desigualdade social com a educação. Então eu fui aprendendo que a escola pública é a escola pobre para o pobre. E lá o pobre aprende a ser pobre. Não tem emancipação, aprende a ser pobre. Assim como a escola privada indica o lugar do rico, a escola pública indica o lugar do pobre. Então isso tem uma grande tradição na sociologia, por exemplo, Bourdieu e Passeron. Bourdieu, sobretudo, trabalha bem isso aí, né? A educação como reprodução. Então eu vi claramente aí, por exemplo, o que um educador que eu gosto muito, que é o Frigoto, a produtividade da escola improdutiva. A escola pública é feita para não funcionar, de modo geral. Mas tem uma que funciona bem, que é a escola federal. Colégio de aplicação, por exemplo, o nosso lá da UNB é ótimo. Lá estudam nossos filhos. É pequeno burguês. Lá se aprende bem também, porque tem professor com mestrado, com doutorado, um ambiente bonito, tal assim, mas é completamente elitista. Então essas contradições sempre me incomodam. Por que a gente sabe fazer uma escola tão boa e é só para 1%? E essa esquerda também me incomoda. Esquerda tipo PT, assim, né? Porque é pequeno burguês. É muito ligado a privilégio. E não se incomoda com isso. Vive tranquilamente com isso. Eu sempre critiquei isso, então, né? Que essa pequena burguesia está molestando o país. A gente não vai para frente em política social. Você não tem nada adequado em política social, nada. Mesmo Bolsa Família, né? Que é uma coisa necessária, é constitucional, mas é uma inclusão marginal. Você não está resolvendo nada do pobre, você está só alocando ele no lugar subalterno. O que o Gessé de Souza chama de ralé. Não tem perspectiva nenhuma. Então você não faz nenhuma política emancipatória. Eu sempre fui adepto dessa história. A política social tem que ser emancipatória. Pode começar com assistência, mas não pode ficar na assistência, tem que virar emancipatória. Então esse foi o meu grande tema da vida. Aí surgiu, por exemplo, a proposta da pobreza política, que eu já vinha produzindo sobre pobreza política já há muito tempo. Mas o livro maior foi de 2006, né? Sobre pobreza política, a pobreza mais intensa da pobreza brasileira. Em que eu tento mostrar, né, que a pobreza mais lascada não é só não ter nada, é não ser nada. É você não ter o destino nas suas mãos. Então, por exemplo, quando você tem um salário mínimo sequestrado em 80%, que é o caso nosso no Brasil, porque ele está 5 vezes abaixo da definição constitucional, então assim, o pobre ganha 20% do salário mínimo. Está sequestrado, entendeu? Aí não está só uma miséria, aí está a massa de manobra. Aí está você esperar do opressor a libertação. Então essas são ideias que sempre me povoaram a cabeça e fizeram um pouco o dinamismo do que eu escrevo, do que eu quero, de onde quer chegar, o que é importante para mim, por isso direitos humanos é tão importante, e que me volta lá para a Alemanha, para Marcuse.
Então, hoje eu continuo com muita força na educação, entendeu? Mas estou muito mais ligado à questão do igualitarismo, da desigualdade social, porque é um país tão desigual, né? Toda essa... Por exemplo, eu tenho criticado muito a democracia brasileira, até fiz um texto nos direitos humanos que causou um pouco de alvoroço também, né? Porque eu combati a ideia de que a nossa Constituição é cidadã. Porque é uma mentira. Nossa Constituição é um libelo de privilégio. Mas assim, escancarado, descarado. Então o PT ficou alarmado. Não é assim não, tem que confiar nas instituições. Então, por exemplo, controle externo. Eu perguntei, qual é o controle externo nosso? É o Tribunal de Contas da União. Não é. Como é que é controle externo se lá só tem compadre? Quem é que está lá? Quem é que é ministro do... Ah, mas isso é outra coisa. Não é outra coisa, pô. É farsa. Nós não temos democracia nesse país. Nós temos uma grande farsa. Então, só o fato de que o trabalhador de salário mínimo ganha 20% do que ele devia ganhar. Então, essas coisas me mobilizaram mais ultimamente, mas que tem um lastro constante. Uhum. E o senhor realizou, nos anos 2000, um pós-doutorado na Universidade de Califórnia, em Los Angeles. O senhor poderia dizer sobre como foi essa experiência, o que você decidiu estudar durante esse período? Então, e que eu frutos... na verdade, foi uma pausa, entendeu? Né? Porque eu vinha com muita coisa, muitas frentes, eu viajava muito, né? Fazia muita palestra. Eu fiz assim, meu Deus, perdi um número de palestras que eu já fiz na vida e tal, né? Porque também tem muita coisa escrita, então era muito convidado e tal, e resolvi dar uma parada. Então, eu vou fazer um pós-doc. Então, lá em Los Angeles tem o Carlos Alberto Torres, que é um argentino. É um cara interessante, assim, tal, né? E aí, junto com o Walter Garcia, que é um amigo que eu tenho aqui no Brasil, ele fez o contato, e ele me disse, não, vem aí. Então, ele me fez a carta de aceitação, na Capes me deu o bolso e eu fiquei um ano lá. Então, eu fui lá para estudar. E ele me deu toda a liberdade. Lá eu escrevi 5 livros. Que publiquei todos. Então, eu estudei um pouco de educação, a relação com educação e conhecimento, né? A questão também da reprodução e educação. Fiquei um pouco mais na educação. Também levei para frente um pouco a questão da felicidade, que foi um tema que andei estudando um pouco aí. Não é? Também um tema que me interessou muito, então, por causa da questão metodológica. Né? Por que a universidade não entende de felicidade? Então, me interessou um pouco essa coisa. Por que a gente não trabalha o tema? Um tema tão importante e tão básico para a vida das pessoas, mas a gente não trabalha, né? A sociologia da felicidade seria importante. Não tem. E também porque é meio melindroso, é chato, entendeu? Né? Bom, enfim, também trabalhei um pouco lá isso, né? Então, para mim foi muito proveitoso. Eu me enfurnei lá, não fiz nada além de estudar, como costumo fazer, e acho que me renovei bastante. Depois voltei e continuei. E o senhor chegou a se aposentar do Departamento de Sociologia, isso foi em 2018, né? Mas eu não sei exatamente, o senhor também fez parte de um programa de pós-graduação em Direitos Humanos agora, e um programa de pós-graduação... Isso como voluntário, né? Isso. Voluntário. Em que momento você entrou no programa de... Como é mesmo? Bom, aí foi programa de pós-graduação em Direitos Humanos, né? Direitos Humanos. Né? Também um agora voltado mais especificamente para a infância. Também, que são dois. Quando o senhor entrou nessas duas instituições? Bom, a data, deixa eu ver, eu acho que em Direitos Humanos eu entrei em 2000 Vou chutar aqui, eu acho que 2020, talvez, por aí, 2019, 2020, com a Vanessa Castro, que é uma pessoa muito interessante, é uma professora da universidade que trabalha agora no Gama. Ela dá aula lá para os engenheiros do Gama. Muita gente gosta muito dela. E dou muito curso com ela. É muito boa pesquisadora e tal. E ela... eu não estava fazendo nada na universidade, porque estava fazendo outras coisas. Eu estava trabalhando no Mato Grosso do Sul, tentando montar uma escola nova lá, que não consegui. Né? E ela me disse, não, vem para cá, e eu queria muito que você entrasse no doutorado, tanto de gente, você podia dar metodologia científica, que você é um cara interessante e tal. Aí eu fiquei e acabei aceitando. Aí voltei para a universidade, né? Aí então veio a pandemia e tal, né? E com esse problema de a gente não poder viajar e tal, foi uma cachaça que foi bom para mim. E agora eu já me acostumei também, agora que eu estou sem esposa aqui, sozinho, né? Então, esses dois programas, de alguma maneira, me movem.
vamos para frente. E o outro foi por causa da baiana, não sei se você conhece a baiana, Maria Lúcia, conhece a baiana? Sim. A baiana todo mundo Maria conhece. Lúcia Maciel, né? Então, ela é muito minha amiga e ela foi atrás de mim e fez um furdunço para eu poder entrar nesse negócio que eu não queria. E qual o nome do programa mesmo? É Políticas Públicas para a Infância e Juventude. Para a Infância e Juventude. PIJ, no fim é PIJ, para Infância e Juventude. Como foi criado esse programa? Ah, não sei, é coisa do CIAN lá, é coisa do CIAN. Eles têm sempre um compromisso interdisciplinar, né? Porque é o charme dele que acha é muito importante esse negócio. Direitos humanos é espetacular. Eu aprendi muito lá por conta de outros colegas. Não tem só sociólogo do lado, né? Mas tem um bando de outras cabeças lá que pensam diferente e tal. Também achei muito bom isso. Então, O senhor gostaria de destacar alguns nomes do CIAN que foram importantes? Por exemplo, lá no Direitos Humanos tem o ex-diretor Zé Geraldo e a mulher dele, a Nair, que é a nossa colega, entendeu, né? Então, eles têm muito mérito, eles batalham muito direitos humanos. Né? Tem o Alexandre, tem o Menelik, tem a Vanessa. Bom, e um bando de gente gosta muito dele. No outro é mais modestinho, tem a Maria Lúcia, tem a Maria Raquel, e o pessoal da assistência social mais lá, tem o Benedito, o Bené, que é muito bom, né? Então eu acabei me arranjando aí, e é de certa maneira também um derivativo, porque como eu sou muito agitado e vivo lendo e produzindo, eu tenho um blog com mais de 4.000 textos meus, 4.000! Para fazer 4.000 textos precisa muita tinta, entendeu? Né? Então, eu leio o livro e vou fazendo texto, e coloco no blog. E também faço texto meu, que eu coloco então com outro nome, entendeu? Né? Eu falo de remix, porque é uma linguagem de blogueiro, né? Remix é você faz um texto puxando de outro texto. Mas o ensaio, que eu dou o nome de ensaio, é texto meu, que eu faço por mim, e é mais original e tal e tudo mais, né? Então eu levo a vida assim. Né? Então eu não padeço de solidão porque trabalho muito. Né? E nessa história toda o senhor passou muitos anos no departamento de sociologia, né? O senhor poderia falar... Eu também passei no serviço social, passei mais tempo lá. O senhor poderia falar dessa experiência do serviço social? Não, isso foi por conta de política social, né? Porque como foi um tema da minha vida, né? Eu gosto muito da ideia de política social, porque política social eu defino como combate à desigualdade, não como assistência. Assistência é importante, mas não me interessa, para ser franco, entendeu? Eu quero ver como é que se combate a desigualdade, tirar o cara da desigualdade, emancipar, dar uma vida interessante. Então, a inclusão maior, por exemplo, é laboral. Não tem política social mais importante do que você ter um bom emprego, claro. Então, se você não tiver um bom emprego, vai ter que remendar. Aí tem que ter um Vale Gás, tem que não sei o quê, tem que ter um Bolsa Família, porque não tem emprego. Um emprego bom, entendeu? Então, a primeira coisa é colocar lá. E depois também se associar, se sindicalizar. Então, eu sempre batalhei essas coisas, né? Porque sempre defendi a ideia de que sindicato é a instituição mais civilizatória que a gente jamais inventou na história da humanidade. A defesa do trabalho é muito importante, embora tenha sindicato que até Deus duvide também, né? O Sadiq eu digo, né? Ou também o Alexandre, que trabalha no sindicato lá da UNB, é nosso colega lá, entendeu, né? Mas eu defendo muito o sindicato por conta disso. A defesa do trabalho é importante. Foi a vida de Marx. Ninguém mais defendeu o trabalho do que Marx, embora hoje se fazem muitas restrições, porque ele achava que o trabalho era a única fonte do valor econômico, que ninguém mais defende isso, entendeu? O valor econômico vende outras coisas também, como tecnologia, educação e tal, né? Enfim, então política social é importante, entendida assim. Que o governo não entende assim, nem o Lula entende assim, nem o PT entende assim. Eles entendem política social como assistência. Então você não sai do lugar, vê a cabeça do Suplicy, por exemplo, renda mínima, renda básica de cidadania, entendeu, né? Eu já tive muito pega com ele, entendeu? Porque ele acha que vai resolver o país com renda básica. Quer dizer, a renda só é possível porque é mínima. Se você pegar a definição da Constituição de um salário mínimo 5 vezes maior, que vai dar 6, 7 mil reais, você não tem como dar isso como renda básica para a população. Não tem orçamento, é impossível.
Não há como. Eu sempre digo, mas me explica isso. Como é que você... isso a gente vê, isso a gente tira daqui, tira dali. Não, é uma montanha de dinheiro. Não tem como. E nunca no mundo, em nenhum lugar, isso foi... o único lugar que fizeram alguma coisa foi no Alasca, porque tiraram da empresa petrolífera. Como lá tem uma empresa riquíssima, tiraram lá e virou, e durou que uns 5, 6 anos e também acabou. Porque o capitalismo não convive com isso. Quer dizer, uma renda de cidadania digna, que eu acho que deveria ser no mínimo de 7 mil, se a gente tomar como referência a Constituição brasileira, né? Mas se você tomar também $1.000, vai dar 5 mil. Então não é 250 reais, porra, que é do Bolsa Família, não tem sentido. Quer dizer, com isso eu sempre briguei muito. Você tem que ter uma política social digna, que dê dignidade. Por isso, pobreza política é um tema importante. Também é um conceito que está muito ligado a mim e que eu defendo muito, e estou dando agora um curso na pobreza política neoliberal. O que me incomoda muito, como é que o neoliberal se tornou a economia única do mundo, inclusive na China, e não resolve nada. Quem está incluído hoje na economia é 10%. Se você fizer os cálculos, 10% o capitalismo incluiu, 10%. 90% estão fora. Como é que um sistema maluco desse continua? Isso eu chamo de pobreza política. A gente está esperando do opressor a nossa libertação. Os países não têm liberdade nenhuma para fazer a economia que precisam. O Lula não tem liberdade nenhuma, não é só por causa do Lira lá que tomou conta do orçamento, entendeu? Mas é que não tem espaço. Você não tem como fazer uma política, uma economia diferente. E não estou dizendo para voltar para o socialismo real, que acho que já passou. Aí até concordo com o Piketty, né? Esse socialismo morreu, tem que fazer outra coisa. Né? Vamos fazer outra utopia, vamos ter ideia nova, entendeu? Também concordo com isso, vamos renovar a cabeça, vamos para frente, entendeu? Né? Mas a gente vê que não tem chance, o neoliberalismo não tem chance nenhuma, ele é iníquo, ele é perverso, não tem sentido. E é o que nós fazemos o dia todo. E o senhor poderia também falar um pouco sobre o saldo que fica na sua trajetória, da sua vida, da experiência como professor do Departamento de Sociologia, da Sociologia na sua vida também aqui, o Departamento de Sociologia em Brasília, e da sua experiência com a Sociologia de maneira geral? Não, olha, o que lhe agregou, né? Eu acho assim, né, que de todas as experiências que eu fiz, porque eu também sempre tentei levar uma vida mais híbrida. Por exemplo, me incomoda muito a dedicação exclusiva na universidade. Porque eu acho que toda ideia exclusiva é paranoica. Qualquer psicólogo vai dizer isso. Alguém que tem uma ideia exclusiva, ele tem ideia fixa. E não faz sentido você se dedicar exclusivamente a uma instituição que seja a universidade. Nem a igreja, nem a ninguém, nem casamento, pô. Não consigo digerir isso aí. Eu acho que tempo integral já está bom demais. Tempo integral. Agora, depois que você passou 8 horas na universidade, vai para casa, pô. Dedicação exclusiva significa que você vai para casa e continua dentro da universidade. Você não pode fazer nada fora da universidade. E o UNB está cheio de gente, né? Que não aguentou, aí fez firma, fez coisa, e tem um monte de processo lá e tal. Eu nunca fiz firma, né, e tal, mas eu sempre saí. Sempre saí. Porque eu dizia até, aqui não tem problema. Eu quero problema. Eu quero enfrentar problema. Eu quero fazer alguma coisa de útil para a sociedade. Não fica aqui punhetando, pô, não, aqui não. Então eu sempre tive esse problema assim. Eu não gosto de ficar só sentado lá na universidade. Por isso que eu chamo de mundo da lua. As pessoas não vão para frente, as pessoas não mudam de ideia. Então eu tive que mudar de ideia, de enfrentar coisas, de cair, de levantar. Eu tenho uma história de cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Por exemplo, toda essa experiência de educação que eu fiz dezenas pelo país, nunca deram bem certo. Porque não há ambiente, e também pela minha imaturidade também, entendeu? Por exemplo, quando eu fiz aquela faculdade de educação sem aula lá em Belém, né? Olhando hoje, né? O Salomão me chateou muito, entendeu? Né? Mas eu acho que também é mania europeia. É autoritário. Você acha que você muda a educação da sua cabeça, pô, não tem sentido isso. Hoje eu estou mais maduro, entendeu? Não faria mais isso. Você tem que fazer com os professores, não contra os professores. Tem que arrumar com eles. E se eu não conseguir convencer os professores, que meu projeto não estava à altura deles. Então hoje eu vejo com mais modéstia. Eu sou amigo, por exemplo, do Pacheco. Não sei se você conhece o Pacheco, da Escola da Ponte.
Então, o Pacheco é meu amigo, mas ele é autoritário, doente de autoritário. Não ando mais com ele. É um absurdo. Ele acha que ele sabe o que é educação e nós aqui não temos ideia do que é educação. Então a gente tem que abrir mais assim. Então hoje eu faço esses projetos com o Natalino, eu já disse, olha, eu só faço com os professores. Se eu conseguir convencer os professores. Agora, chegar lá e mudar a escola porque o Pedro Demo chegou e resolveu mudar, não, negativo, acabou. E o papel da sociologia e do Departamento de Sociologia daqui de Brasília na sua sociologia na minha vida tem funcionado muito mais como uma propedêutica, como uma epistemologia, vamos dizer assim, que eu aprendi na escola de Frankfurt. Lá eles diziam assim, a qualidade de um professor está na epistemologia dele. E todos eles lá eram epistemólogos fantásticos. Habermas, Marcuse, Adorno, que discutiam ciência, criticavam ciência, colocavam ciência na berlinda, espicaçavam ciência. Isso que é fazer ciência. E essa sociologia que me interessa. De certa maneira, teria um nome até, sociologia do conhecimento, se quisesse. Tem muita gente que curte isso dentro de Mannheim, embora Mannheim tenha sido péssimo nisso, mas a ideia da sociologia do conhecimento, a importância do conhecimento na vida da sociedade. Então, quando estive em Los Angeles, também cuidei um pouco disso aí, né? No fundo, conhecimento é muito ligado à emancipação. Das alavancas mais claras de emancipação é conhecimento crítico, que está em Paulo Freire, por exemplo, ler a realidade para mudar. Então, o oprimido tem que descobrir que ele foi inventado como oprimido. Ele não é oprimido porque nasceu assim, porque Deus quis. É porque ele é imposto. Ele tem que descobrir que a opressão é imposta para ele poder recalcitrar e fazer um projeto alternativo. Isso vem do conhecimento. Conhecimento desconstrutivo, que também vi isso na escola de Frankfurt. Conhecimento desconstrói a realidade, porque não é o que parece, e desconstrói o discurso sobre a realidade, porque sempre tem alguma falsidade. Você tem que rever, refazer a teoria, tem que fazer a tua teoria, e não engolir a teoria do outro. Então são coisas que eu aprendi lá e levo até hoje. Vê como foi bom para mim aquele doutorado. Aquela experiência na Alemanha, a experiência da sociologia, uma sociologia crítica. Eu acho que a minha ligação é sociologia crítica. Embora ela possa ser um termo ambíguo também, porque tem muita sociologia crítica que não é crítica. Por exemplo, na pedagogia eu vejo todo dia isso. Pedagogia crítica que não tem crítica nenhuma, só dá aula. Mas cita Paulo Freire e tal, emancipação. E é uma escola feita para botar o pobre lá embaixo. Não tem nada a ver com emancipação, é uma porcaria de escola. E também por isso eu estudei muito o IDEB, o PISA, né, para mostrar esta miséria e como é que a gente poderia sair daí. Mas é possível emancipar. Então, Paulo Freire é uma figura interessante, né? Ele mesmo trabalhando na maior agrura, assim, no meio do capitalismo mais feroz, ele nunca disse assim, vamos primeiro esperar o capitalismo passar, depois eu vejo o que é que eu faço. Não, tem que fazer dentro, tem que fazer junto, né? E tentar fazer alguma coisa. Perfeito. Já encaminhando para o final, professor, o senhor gostaria de destacar algum outro fato, alguma experiência da sua vida acadêmica, profissional, que talvez não tenha sido tocado aqui? Não sei, eu acho que você já tocou em tanta coisa, é tanta farofa aí que vai dar. Não, basta, isso aí tá bom. Então, o senhor gostaria de falar algumas palavras finais sobre a sua trajetória? Eu só vou aproveitar então para agradecer a você que teve essa vontade de vir aqui. Também eu não conhecia você, mas vi que você é uma pessoa muito assim aberta, né, e que sabe discutir as coisas e também sabe escutar, né? Então muito obrigado pela oportunidade que você está me dando, né? Espero que isso possa ser útil para o departamento, né, o instituto, agora é um instituto, né, e desejo muito boa sorte a nós todos, né? Também a sociologia tá em recuo, né, em todo mundo, né? Tá magrinha, tá emagrecendo, né? Parece a Igreja Católica, né? Vai ficando menor, vai ficando menor. Isso é a história da sociologia. Onde eu fiz doutorado, não tem mais. Não tem mais graduação lá, só tem a chance de fazer doutorado em sociologia, mas a graduação já morreu. Porque na Alemanha não tem isso, né? Se o curso mesmo sendo público, né? Se não tem aluno, eles fecham. Então a sociologia tem isso, às vezes me passa pela cabeça, como é que a gente podia talvez colaborar
arrumar, botar a sociologia mais para cima. Para que sociologia presta? Voltar esse debate, entendeu, né? Dentro hoje do mundo moderno, tecnológico, digital, entendeu? O que é sociologia aí? Não é que a gente poderia botar a sociologia aí ou não tem mais lugar? Se a gente podia, talvez, retomar, né? Então, eu fiz um livro uma vez chamado Pós-Sociologia, né? Que eu critiquei muito o salvacionismo da sociologia, que isso também me incomodou muito, né? Tem uma parte do marxismo que é muito salvacionista, assim, né? E eu não vejo sentido nisso, porque os seres humanos não são salváveis, não são redimíveis, né? Eles são evolucionáveis, mas redimíveis não são, pelo menos eu acho que não, né? Então toda essa sociologia redentora, de transformar, não sei o que eu vejo muito na pedagogia, me irrita muito isso. Pedagogia, então, promete o que não pode o dia inteiro. Né? Então vem com sociologia humanizadora, sempre fui contra, né? A educação humanizadora, porque quando você defende uma educação humanizadora, você está defendendo o predador europeu, que se diz humanista, mas é um predador infernal. Então, acho que tem que sair desse discurso. E por isso hoje, por exemplo, estou muito ligado a essa turma aí dos direitos humanos, né, que quer uma academia própria. Os negros querem uma academia própria. Não ficar assim pendurado na academia europeia. O Boaventura dos Santos trabalha muito isso, o império cognitivo dele, entendeu? Fazer uma academia própria, uma sociologia própria. Achei boa essa ideia, é importante essa ideia de repente. Professor, com essa reflexão que eu acho que suscita muitos caminhos, muitas veredas aí possíveis de futuro, né, de utopia, que é um tema tão presente na sua trajetória, então a gente finaliza a nossa entrevista. Te agradeço imensamente por retirar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente, para produzir esse documento histórico, esse arquivo histórico para pesquisadores, educadores, sociólogos, cientistas sociais que queiram conhecer um pouco mais sobre a história intelectual do nosso país. Tá bom. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, valeu.